Seja muito bem-vindo ao Café e Gestão, um novo podcast que vocês estão... De novo. Não, foi mal. Cara, o Luciano foi de primeira, velho. Que era gravado, ao vivo. Eu causo isso nele, ó. Ah, para. O cara é meu herói. Seja muito bem-vindo por mais um podcast Café e Gestão. E hoje o nosso podcast vai ser muito especial, porque a gente vai falar muito sobre liderança. Eu tô falando com um convidado que já treinou mais de 10 mil líderes. E aí, Gui? Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com você, com essa turma que tá aí atrás das câmeras, que a galera não vê, né? Mas que tem. Fala oi, galera aí. Aí, ó. E aí, Gui? Cara, me conta, me fala quem é o Gui? Quem é o Guilherme Uber? Muito bem. Guilherme Uber é um cara que nasceu numa cidadezinha de 10 mil habitantes, próximo daqui, que geralmente tem poucas perspectivas, né? Quem nasce numa cidadezinha menor. A gente veio para Cascavel quando eu era criança e aí começa toda uma jornada. Meu pai era vendedor, minha mãe era caixa de banco, então a gente tinha uma vida abençoada, não faltava nada em casa, mas uma vida modesta, né? E meu pai sempre foi um homem muito trabalhador e teve muita vontade de crescer. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai sai do emprego dele de vendas e arrisca tudo abrindo uma empresa, comprando, na verdade, uma empresa que estava falida, que era uma fábrica de temperos, no fundo de um quintal. Quando eu falo que a gente abriu uma empresa no fundo de um quintal, as pessoas acham que é exagero, porque eu estou querendo diminuir, mas não é. A gente, de fato, ficava no fundo do quintal de uma outra empresa, porque a gente não podia pagar o aluguel de algo maior. E ali começa uma jornada. Na época, meu pai e o meu tio fundadores, meu pai mais comercial, meu tio mais administrativo, e eu, com 15 anos, não tinha muito espaço em diretoria, não existia isso aí, não. Então eu ficava na fábrica, tinha 2 funcionários na fábrica, eu e o meu chefe. E foi ali que eu comecei, carregando saco para jogar na máquina. Aliás, no começo nem tinha máquina, né? A máquina foi comprada depois. Mas descarregando caminhão, fabricando temperinho à mão, selando na seladora, aquelas seladoras que você bate com a perna assim. Foi ali que começou a minha jornada. Então, Guilherme, ele é um cara simples, que veio do simples e que sempre fiz questão de manter essa minha identidade mais simples, mais direta, de conexão com as pessoas. Quando eu fiz 22 anos, fui embora daqui, fiquei 15 anos morando em Londrina, onde a gente abriu uma filial da empresa e eu fui fazer esse projeto de expansão junto com o meu irmão lá. A gente precisava expandir a empresa para outros lugares, eu e meu irmão que fomos. Ali foi onde eu aprendi muito, ali foi onde começa a minha jornada de treinar líderes. Eu percebo que eu precisava me tornar um líder melhor e eu precisava também treinar outros líderes, treinar a galera lá da nossa empresa para que eles replicassem isso e a gente conseguisse ter uma performance maior. Cara, desculpa te atrapalhar. Não, cara, vai cortando aí, é um bate-papo. O que fez você virar a chave e falar assim, putz, eu preciso ser um líder melhor, eu preciso treinar líderes. Qual que foi esse gatilho? Tipo, qual que foi o contexto? Boa pergunta, cara. Você imagina o seguinte, você que está assistindo, imagina o seguinte, eu tinha 22 anos. A gente assumiu uma empresa que já estava em funcionamento lá. Então já tinha uma distribuidora lá e a gente comprou essa operação. E aí, a galera que estava lá era tudo cabelo branco. Então, vendedor de 20, 30, 40 anos de profissão e etc. Chega um menino de 22 anos lá, falando que vai ajudar a resolver. Eu tive muita resistência. Eu acredito. A galera não queria que eu fosse o chefe deles. Não, esse cara não vai ser meu líder, esse cara não vai ser meu chefe. Esse moleque veio aqui, não entende nada, não conhece nada. Era isso que eu ouvia nos corredores. Então, o que eu pensei? Eu preciso aprender a ser um líder melhor. Eu preciso fazer com que essa galera compre a minha missão, compre a minha visão e a gente cresça juntos. E eu preciso também, ao mesmo tempo, saber me posicionar. Porque se eu for um bundão agora, esses caras vão me engolir vivo aqui. E aí que começa a jornada de eu aprender a ser um líder que, de fato, arrasta as pessoas juntos, mas, ao mesmo tempo, se posiciona. Cara, é o seguinte, você quer crescer junto comigo? Nós vamos embora. Agora, você quer remar para o outro lado, você vai sair. É assim que vai funcionar. Então, sempre me posicionei muito forte com relação a isso. Quem quer crescer comigo?
Vamos lá, vou aprender contigo. Tive que aprender muito, né? Até hoje. Entrei aqui falando o quê? Tô aqui para aprender. Sim. E eu acho que eu tô numa jornada de aprendizado até o dia que eu morrer. Eu acho que essa é a minha ideia. Então eu aprendi muito com os cabecinha branca que estavam lá. Porque eu não sabia porcaria nenhuma. Eu era o cara de 22 anos que estava ali começando uma jornada. Eu precisava aprender com eles. E aprender fora também, né? Estudando e tudo mais, mas aprender com eles. Só que eu falava, quem quer crescer junto, vambora. Agora, se você quiser remar para outro lado, se você não quiser estar comigo, se você quiser seguir outros valores, outros princípios, outra visão, aí você vai para outro lugar. Eu vou me encarregar de te mandar para o concorrente. E é isso. Então foi basicamente necessidade pelo contexto que você estava, uma união de necessidade, de vontade de ser um líder melhor, porque o negócio era da sua empresa, da sua família, e seu também, querendo ou não, e sobre posicionamento, né, cara? Isso cara, eu falei pro pessoal aqui da Nono, e quem não acompanha o Instagram do Gui, você também fez podcast com o João, sigam ele no Instagram. Qual que é o Instagram, Gui? @o Guilherme Uber. O Guilherme Uber. Uber com H, não é Uber do aplicativo, não. É Uber, H-U-B-E-R, o Guilherme Uber. E eu participei de um treinamento do Guilherme e eu aprendi muito sobre posicionamento. Então, cara, você precisa se posicionar como um homem, você precisa, no caso de ser um homem, como um marido, você precisa se posicionar como um colaborador, como um gestor, como um cristão. Posicionamento. Cara, quando você falou de posicionamento no treinamento, foi a palavra que, tipo, figurou no meu coração, sabe? E a partir daquele dia eu comecei a me questionar sobre os meus posicionamentos. E é legal, cara, que isso parece que vem da sua... não sei de berço, né? Mas vem da sua essência, sabe? Porque o que você falou pra mim que eu interpretei. Cara, eu tinha que ser um líder melhor porque eu tive a necessidade, porque eu tive a vontade de crescer e fazer o negócio crescer, porque era do seu cerne se posicionar. Então você se pôs à prova, a fogo, a forja, em todos... Não sei se vocês sabem que a melhor espada é a espada que tem um bom aço, mas é a espada que ela passa pelos melhores tratamentos. Só que o melhor tratamento são os mais dolorosos. Alta temperatura, martelamento e resfriamento instantâneo. Então você passou por isso, cara. Quando eu escuto a sua história, eu sinto isso, sabe? Da sua história. E, cara... bem legal o gatilho, assim. Mas como que depois disso você desenvolveu a história da liderança? Como é que foi? Tipo, o que você fez? Quais ferramentas você desenvolveu? Bacana. Como é que foi? É um conjunto, né, Carlão? Não existe um caminho. Existe várias ferramentas, enfim. Então, eu estudei bastante. Legal. Eu estudei... Naquela época, não tinha tanto conteúdo como tem hoje na internet, né? Hoje tem tudo na internet. Tudo tá ali. E ainda por cima tem a IA para criar, né? Ou fazer um misto de coisas ali para você. Na época tinha menos, mas existia, né? Existiam alguns bons conteúdos na internet. Eu comecei depois a fazer treinamentos fora daqui. Então, fui para São Paulo, fiz treinamento em FGV, fiz muita coisa no IBC com o Zé Roberto Marques, muito bom. Mas, cara, eu sempre gostava muito de estar em ambientes, Carlão. Aí eu acho que você não pode deixar de estudar aquele conteúdo que já está pronto, a metodologia que alguém descobriu já vai te entregar em passo a passo, vai te cobrar por isso, né? Que é os cursos, os treinamentos. Mas os ambientes mudam muita gente, cara. E aí eu comecei a andar com gente mais velha, mais madura, né? Com mais conhecimento. Logo fui convidado para ser diretor da Associação Paranaense dos Supermercadistas, que estou lá até hoje. Eu acho que se eu não me engano, fazem mais de 10 anos aí que eu tô lá. E ali eu aprendi muito. Eu estava com 22, depois, né, 24, enfim. Aí logo fui chamado para ser diretor lá e tinha gente lá dentro numa jornada de 30 anos. Aí eu estava apenas começando. Então ali eu aprendi muito sobre gestão, sobre liderança, sobre mercado, sobre tudo que eu precisava para não só sobreviver, porque eu nunca quis sobreviver ao mercado. Ninguém quer, né, sobreviver. Eu queria me destacar, eu queria crescer. Eu queria ajudar as pessoas. Eu sempre falo assim, você quer saber se você está sendo um bom líder? Olha para como que você está agindo. Se você está agindo para se promover ou se você está agindo para prosperar os outros. Porque o líder bom, ele lidera para prosperar as outras pessoas, mesmo que isso custe a sua própria popularidade. Mesmo que ali dentro daquele ambiente, mesmo que ali dentro daquela empresa, muitas pessoas vão olhar e vão falar assim, puta, aquele Guilherme lá é xarope, aquele cara é Caxias. Ou seja o adjetivo que te derem, mas
se você tiver... Não meça a sua popularidade. Ah, será que eu sou um bom líder? Deixa eu ver se eu sou popular. Se você medir por esse lado, você tá lascado. Porque muitas vezes o líder popular é aquele que tá agradando. É o líder agradador. Geralmente esse cara, sabe como que eu chamo ele? De líder castrado. Quem que é o líder castrado? É o líder que fica tentando agradar todo mundo. Que ele acha, sabe o quê? Que para ele ser um líder aceito, ele precisa ser amado por todos. E aí ele fica sempre fazendo um joguinho de agradar todo mundo. E para agradar todo mundo, você não pode ser uma única pessoa. Você não pode ter você não pode ser o Carlão que defende aqueles valores, aqueles princípios. Por quê? Porque eu tenho 20 pessoas ali no time, 50, 30, 10, não sei. Você sendo uma única pessoa, você não agrada todo mundo. Você agrada as pessoas que são parecidas com você. E o resto, como é que faz? O resto vai desagradar de você, meu irmão. Então, se você está agindo para prosperar eles, você sabe disso, isso aí tem que tranquilizar teu coração. Porque a televisão, agora a internet, né? Mas lá atrás, desde a década de 80, lá, os programas de TV, eles vêm castrando o líder, vêm castrando o pai dentro de casa. Vem falando o quê? Que você precisa ser amado dentro de casa, você precisa ser amado pelos teus liderados, que você precisa ser o cara bonzinho. Quem que é o líder nas novelas, nos filmes? Quem que é o líder, o cara de sucesso? É o cara mau, é o cara que passou os outros para trás, é o cara que tá se aproveitando do pobrinho ali, do humilde, entendeu? Quem que é o cara aí que não tá ganhando grana, o cara que não tá tendo sucesso? É o cara que eles colocam ali como sendo o mais frágil para que as pessoas gostem dele. Então o líder, ele fala assim, poxa, eu não vou querer ser aquele cara ali. Porque ele é o mal visto. Ele é visto como o cara brabão, o cara ruinzão, o cara do mal, o cara que só quer enrolar os outros. E aí foi castrando os líderes. Então hoje, Carlão, graças a Deus eu não me preocupo nem um pouco com alguém olhar de fora e falar assim, é cara arrogante. Cara, bicho, o que é arrogância pra você? Ah, o cara não é humilde. O que é humildade pra você? É fazer tudo que você quer? Então, de fato, não sou humilde. Que para mim a humildade é o quê? Eu estar aqui disposto a conversar com você, aprender. Aprender com ele, com toda essa galera que está aqui. E depois pegar esse aprendizado, ir lá fora e falar, pessoal, aprendi um negócio legal ontem. É você saber que você não sabe tudo, você ouvir outras opiniões e falar assim, deixa eu tratar isso dentro de mim? Deixa eu ouvir, né? Agora, você ter um posicionamento, você ter valores bem definidos, você ter a sua visão bem definida, e de fato se posicionar com relação àquilo, isso aí não é falta de humildade, não é arrogância, não. Isso aí é de fato você sabendo quem você é. Quando você tem identidade, quando você sabe quem você é e o que você veio fazer nesse mundo, o papel que você veio cumprir, como é que você vai usar teus dons, teus talentos para servir ao reino de Deus, quando você tem isso, você não está preocupado com o que os outros pensam. Ah, o fulaninho ali não gostou de você, dane-se, tô nem aí para ele. É mais ou menos isso, entendeu? Óbvio, eu preciso entender, parar e tratar as coisas que vêm. Não, estão falando que eu sou arrogante. Estão falando que... Deixa eu tratar isso, ver se de repente eu preciso equilibrar um pouco, ver se de repente eu preciso olhar mais para dentro de mim. Deixa eu tratar isso. Mas você precisa manter, saber quem você é, ter identidade e se posicionar. E quando você tiver identidade e se posicionar com relação a isso, você vai levar pedrada. Podemos fechar com o podcast já, tá? Bateu, Bora. doeu, leva que é teu. Essa frase é do irmão dele, tá? Bateu, doeu, leva que é teu. Cara, sinceramente, assim, eu já tinha escutado isso de você de formas diferentes e diluída. Eu quero voltar para esse assunto, porque eu começo a conversa construindo uma reflexão. Bichão, nem Jesus Cristo. O cara foi iluminado, não fez nada de errado. Cara, provou, fez milagre, ressuscitou. Não agradou todo mundo? Imagina nós, meros mortais. Muito pelo contrário, né? As pessoas do mal, elas ficaram com medo de Jesus, né? Jesus nunca pecou. Nunca, não teve pecado. Jesus veio para salvar você. E você matou ele. Eu digo você, nós, né? Porque o povo matou ele. Então você pensa, as pessoas que ficaram com medo do posicionamento dele é que puxaram o tapete dele. E dentro de uma empresa vai ser a mesma coisa. E dentro do seu condomínio, dentro dos lugares, vai ser a mesma coisa. Quando você começa a se posicionar, a fazer o bem para os outros, a se destacar e a ser iluminado, isso que você falou agora, quando você começa a ser luz, você começa a escuridão que está perto de você começa a clarear também. Você começa a mostrar, inclusive, a maldade dos outros,
você começa a se destacar, e aí você começa a levar pedrada, Carlão. Assim que funciona. Só que você tem que estar, o quê? Preparado para levar essas pedradas e se manter firme dentro do seu propósito. Corpo, mente, espírito. Corpo, mente e espírito. Ô, Carlão, eu tenho hater dentro das empresas que eu atendo. Você acredita? Acredito. Então, teve empresa, eu lembro como se fosse ontem. dentro da empresa. Eu tenho hater, gente, dentro. Eu atendo a empresa e tem hater meu lá dentro. Você imagina na internet, né? Então, esses tempos atrás, eu estava atendendo uma empresa e aí as pessoas... Eu estava tendo hater lá dentro. Gente que estava nas pesquisas, no NPS, falando os absurdos sobre mim. Eu sei que eles estavam dentro da empresa tentando contaminar outras pessoas para derrubar o programa lá dentro, né? Porque o meu programa que eu implemento nas empresas não é gostosinho. Porque eu implemento meta, eu implemento OKRs. Você sabe disso. Então, Carlão, não é um negócio gostosinho. O que a gente faz? A gente tenta transformar isso em algo menos traumático, né? Uhum. A gente faz implementa de uma forma legal, reúne todo mundo, faz festa, né? Então não é aquela coisa quadrada, né? A gente melhora a maneira de implementação, mas tem gente que não gosta. Por quê? Porque vai mostrar se ele está trabalhando ou não, o resultado que ele não dá, vai mostrar. E aí, teve uma empresa que isso estava tão evidente de algumas pessoas que um dia eu falei assim, eu vou demitir essa empresa, eu vou chamar o dono e vou falar que não quero mais trabalhar com ele. Pô, eu tô saindo aqui da minha cidade, tô indo para lá, tem que ir um dia antes sempre, ficar lá, depois perder um dia para voltar, porque é longe, avião e coisa arada. Eu saí da minha casa, deixar minha mulher, meu filho para ser tratado dessa forma em outro lugar. Não quero isso não, para minha vida. Eu tô decidindo com quem eu quero trabalhar. Eu não atendo qualquer cliente, não. Tem gente que eu não atendo. E aí eu ouvi uma voz, a voz de Deus falando assim, eu mandei meu filho pra morrer na cruz, pra levar pedrada, paulada, chicotada, cuspiram na cara dele. Você não pode aguentar um haterzinho dentro de uma empresa? Eu falei, meu Deus Vira do céu. homem. Jesus, vamos lá, né? Só que óbvio que daí eu chamei o dono da empresa, né? Trouxe pra ele o que estava acontecendo lá dentro. Enfim, tive o meu posicionamento lá dentro também, sabe, Carlão? Mas jamais, cara, eu vou passar a mão na cabeça do pessoal para que a empresa fale, não, senão nós vamos dispensar o consultor e tal. Não, nem a pau, não vou fazer isso não. Porque como é que eu vou dormir tranquilo depois? Porque Deus está me colocando, Deus coloca os clientes na minha vida para que eu ajude eles. Para que eu transforme, porque eu seja um agente de transformação lá dentro. Se eu começar a passar a mão na cabeça e querer agradar, eu vou ser um agente de transformação? Não vou. Deus vai começar a tirar os clientes de mim, eu tenho certeza disso. Certeza. E Gui, sabe uma reflexão interessante? Eu vou contar duas histórias que são relatos meus, que foi imaturidade, e depois eu entendi a maturidade numa cadeira de gestão. Supervisão depois de gerência, né? Hoje eu tenho uma posição de gerência, então, tipo, cara, vários times, tenho líderes na minha tutela, mas durante o meu processo de aprendizado no mercado de trabalho, eu passei uns perrengues bons, cara. Eu comecei, depois que eu estagiei, né, eu comecei a trabalhar eu era engenheiro de campo, então eu viajava o Brasil todo, cara. Então, bem novo, assim, 24 anos também, muito novo. E, cara, o setor de elétrica do Brasil só tem dinossauro, irmão. Só tem cara de 50, 60 anos. Tipo não tem... Tem uma galerinha mais nova, mas foi treinado com essa galera. E não tem mordomia, não tem história, é paulada, velho. Ele não tá ligando quem você é, deixa de ser, com a sua idade, com a sua experiência. E aí eu tive um líder técnico. Coxas, amo você, tá? Inclusive, o apelido dele é Coxas, o Anemura, é um japonês. E ele, cara, nossa, me chamou de burro. Esse dia eu vou falar pro seu chefe que você é incompetente, volta pra universidade e estuda de novo. Nossa, o cara me moía, cara. Só que é interessante, Gui, eu saí do meu estágio, fui do estágio e já fui pra fábrica fazer teste tipo, de quadro, de painel, sabe, de automação. E esse cara era o líder técnico. Quando deu 2 meses, eu dei crise de ansiedade. Aí eu falei, é Deus, tipo, depois refletindo, é Deus me tratando, né? Aí eu não sabia nem o que era isso e tal, e eu fiquei puto com o cara. Só que os 2 meses, eu era pra trabalhar num equipamento, e eu dominei, tipo, 3 equipamentos mais o sistema de supervisão.
Porque o cara tava me impressionando. E não, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. E vamos, não sei o quê. Hora ele assinava, hora ele paulada, hora ele assinava, hora era paulada. E tipo assim, eu tinha que jantar e almoçar com ele. Assim, nossa, mano, tipo, tem que fazer mesa, entendeu? Aí, só que 2 meses depois, eu fui contratado. E ainda pulei cargo. Cara, como assim, velho? Não entendi, né? Aí fui pra obra com ele. Depois outra obra. Eu fiquei 3 meses no campo, mano. E assim, teve uma obra foi uma subestação numa usina hidrelétrica. Que era fazer uma parte de controle, automação, proteção. Cara, mais uma vez, eu peguei um pedacinho e fui expandindo. E, tipo, por exemplo, tinha outras pessoas lá, e não vem no caso, que, tipo, faziam corpo mole, e ele moía em mim e trampando, cara. E eu passei 45 dias trabalhando direto, velho. 45 dias. 45 dias trabalhando 14, 16 horas por dia. Sem descanso. Sem descanso, mano. E aí, matamos a primeira subestação, 45. Segunda subestação, segunda usina, 30 dias. Terceira, 15. Quarta, 15. Foi somando, sabe? E assim, e ele falou, volta pra cá descansar. Já tô aqui, cara, já tô fudido. Eu vou mesmo. E aí, depois dessa história toda, eu voltei e meu gerente da empresa, que era a terceira da GE, e falou assim, nossa, mandou muito bem e tal, fui feedback, promoção de novo. Aí eu falei assim, beleza, né? Traguei o trampo, basicamente fiz o meu trabalho. Depois, falei assim, olha, bicho, quem me desenvolveu forjado, não fui eu. O japonês. Foi o japonês, mano. O japonês viu, tipo assim, esse moleque é bom. Toma, paulada, pressão, pressão. Toma, paulada, pressão. Toma, paulada, pressão. E aí, cara, eu voltei com outra cabeça. Em 6 meses de trabalho, eu era um engenheiro que se comparava com um sênior, velho. Eu tinha acabado de formar aqui. Por quê? Pressão, velho. Pressão. E aí depois eu entendi. Aí qual que é a segunda história? Eu falei assim, eu saí do campo não porque eu não gostava, porque eu não conseguia ter rotina. Eu queria estudar, eu queria treinar. Eu, tava fazendo inglês e tentando fazer um MBA de gestão de projeto e não conseguia, porque, cara, trabalhando. Daí eu consegui uma oportunidade na BYD, no Payday, Pesquisa e Desenvolvimento. Daí trabalhei. Um VP voltou, um chinês. E eu devo muita coisa pra ele, que é o Nelson Lin. Cara, outro cara, mano. Outro cara que pressão. E sai. E aí, tipo assim, cara, esse cara me odeia, não é possível, tipo, me arrebenta e tal. E aí depois eu fui entendendo e os gerentes dele falavam, cara, o Nelson, ele põe força em quem ele acredita. Em quem ele não acredita nem olha na cara. O cara mandava mensagem às 4 da manhã, Gui. E eu falei assim, cara, eu acordava acelerado, assim, 4 da manhã, o cara me cobrando. Mas na verdade, tipo, era a linguagem do amor dele, tipo, o respeito que ele tinha, onde ele tinha a cabeça tranquila pra dar direcionamento. Só que é do jeito dele. E, cara, eu fui entender isso 1 ano, 2 anos depois. Por quê? Porque naquele momento, eu psicologicamente, eu emocionalmente, não estava preparado, não tinha maturidade pra entender que ele estava me treinando. E hoje eu agradeço, mano, pela pressão. Porque o que eu sou hoje foi por conta desses caras, velho. Isso é muito louco, né, cara? Eu passei por Eu passei por várias dessas, né? Tanto como. Porque teve um período que eu não comentei aqui, que eu trabalhei na empresa do meu pai, dos 15 até, sei lá, trabalhei uns 2 anos ali. Aí eu saí. E fui fazer alguns trabalhos fora. E aí teve um chefe meu, o Raul. Aquele cara também me ajudou a evoluir demais. O nível dele era assim, ó. Dele chegar um dia pra mim e falar assim, Guilherme, depois sobe lá no RH e pega um vale pra você, um adiantamento salarial. Eu falei, não quero não gosto de pegar esse vale, né? Porque depois minhas continhas bagunçam, eu gosto de receber no dia. Ele falou, você não tá sem dinheiro? Eu falei, não. Eu falei, então por que você tá com a barba mal feita? Por que você tá com o sapato mal lustrado? Você precisa de graxa, precisa de gilete? Não. Então você vai pro almoço, a hora que você voltar do almoço, você vai estar com a barba feita e com o sapato lustrado. Eu nunca mais quero ver você com a barba mal feita e com o sapato mal lustrado. E aí, aquele cara tava me ensinando disciplina ali, né, cara? Não só sobre a barba, não só sobre o sapato, né? Aí ele vinha me cobrar a lista de quantos clientes eu tinha ligado. Deixa eu ver quantos clientes você ligou hoje. Não é perguntar, viu? Quantos clientes você ligou hoje? Não, eu quero ver. Deixa eu ver.
No caderninho ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Indicador de esforço. Não tinha CRM no computador, não tinha isso aí na época, né, cara? Era no caderno mesmo. Então, ele vinha nessa pressão aí. Só que aquele cara, ele me transformou de uma maneira assim, ó, brutal. Aí, a gente vendeu nossa empresa há pouco tempo atrás e a gente não podia falar dentro da empresa que a gente estava transacionando. Uhum. Não podia falar, era um acordo com os compradores de não falar dentro da empresa e também não falar no mercado, porque esses ruídos podem causar muito prejuízo. Pode gente sair, enfim, pode causar muito prejuízo. Então, evasão de capital intelectual, né? Exatamente. Então, a gente queria falar para as pessoas na hora certa, do jeito certo, com o cuidado necessário. Só que, ao mesmo tempo, eu precisava delegar algumas coisas. Uhum. Carlão, pensa comigo. Eu não tinha tempo. Eu não podia falar o porquê que eu estava fazendo com que aquelas pessoas começassem a tomar decisões mais importantes. Uhum. Não podia falar, Carlão, vem cá. Você está sendo preparado porque eu estou saindo daqui e eu vou te ensinar. Nós temos pouco tempo, você vai ter que aprender na forja mesmo, né? Se eu faço isso, você entende o porquê que eu estou sendo mais duro contigo. Agora, e se eu não faço isso? Eu simplesmente começo a colocar você num mar brabo, sendo que você só sabe navegar em marzinho calmo. Então, eles começaram a se sentir abandonados, assim, sabe? E eu via isso, eles não entendiam. Eles me ligavam, Guilherme, eu preciso tomar uma decisão aqui, cara, não posso falar com você hoje. Não, me dá 5 minutos, não posso, não tenho 5 minutos. Porque eu queria que ele aprendesse a tomar decisões importantes quando eu não estivesse ali, entendeu? E aí, nos últimos dias, quando eu pude... Senta aí, galera, nós vamos conversar agora. Eu pude contar que eu tinha mais 90 dias, que depois eu ia sair dali, etc, etc. Aí eles entenderam tudo, eles foram muito gratos por toda a transformação que foi gerada e tudo mais, porque isso causa um estresse. Você também tem risco do cara daqui a pouco querer sair, né? Só que o nível, a velocidade da transformação é muito, muito rápido, muito grande, cara. Do que você, não, vem cá, vou delegar aos poucos, passo a passo, na boinha. Né? Quando você coloca o cara na forja mesmo, no mar brabo, a transformação é muito rápida. É muito louco isso aí, né? Só que, lógico, existe o estresse, né? Existe um trauminha sendo gerado ali até que você consiga explicar para as pessoas e eles entendam o que está acontecendo. É o tempo, mano. O tempo gera reflexão de maturidade, sabe? Eu falo pra galera que é engenheiro, principalmente a parte de engenharia de produto fica lá sentado na cadeira. E assim, nossa metodologia de engenharia de produto é um pouco diferente. Não vai pra fábrica e tal, pô, vai pro campo. Mas, cara, o que transforma o peão, velho, é ir pro campo, por exemplo, na usina, ficar um mês tretando com o peão, com o site manager. Cara, isso forja o cara. Sabe por quê? Porque essa pessoa que se joga no fogo e ela se descobre. Ela entende seus limites. Ela entende, tipo, qual que é o limiar do ético, que não é ético. Ela entende que precisa se posicionar. Ela vê que, na verdade, ela é muito boa em umas coisas e não é boa em outras. E ela se descobre, sabe? Que no conforto, cara, você não vai descobrir tão fácil. Ou vai demorar muito pra descobrir. Não, cara, a gente tinha... A nossa empresa, ela era distribuidora. Então, assim, compra, venda, a gente negociava com multinacionais, né? Tinha que seguir diversos padrões e etc. Distribuição, né? A gente era uma empresa logística também, tinha que entregar com lead time aceitável e tinha que fazer isso encaixar no custo e etc. Nós éramos fábrica também, né? Então a gente tinha que... Era uma empresa que era fábrica, era distribuição, tudo, enfim. Então a gente tinha que ter um nível de performance com margem baixa, né? Empresa de distribuição tem margem baixa. Então a gente precisava fazer isso aí dar lucro no final das contas. E aí o meu pai ele falava sempre, ó, dentro do escritório ninguém faz nada. Tem que ir pro depósito, tem que ir pra fábrica, né? Tem que ir pra rua, tem que ir pro cliente, tem que estar lá no cliente, tem que bater campo. Então assim, a gente tinha algumas regras, por exemplo, o meu gerente comercial de regional não tinha chave do escritório. Não tinha chave do escritório. Porque eu sabia que se eu desse a chave do escritório para ele, aos poucos ele ia começar a ir pro escritório. Não, vim só imprimir umas coisas, vim só não sei o quê, e ia acabar entrando em zona de conforto. Muito quente lá em Londrina, 40 graus.
cara ia pro escritório para ficar no ar-condicionado. Eu não queria ele no ar-condicionado, queria ele na rua. Então eu não dava chave pro escritório. O escritório ficava aberto, ele só podia ir pro escritório na sexta-feira. Ah, mas eu precisava imprimir os negócios. Por que não imprimiu na sexta? Segunda-feira você tinha que estar com pressão na mão. A mesma coisa, o meu irmão que era mais operacional, ele tinha que estar dentro do depósito, cara. E a nossa empresa era 24 horas, a gente não fechava. É três Então, turnos? Então, muitas vezes à noite ele tinha que estar lá no turno da noite para ver como é que funcionava o turno da noite, como é que estava funcionando, como é que estava lidando. Ah, mas Guilherme, você não fala que empresário tem que ter liberdade? E liberdade não tem nada a ver com vadiagem. Eu não estou falando que o empresário... eu treino empresário para que ele fique no ar-condicionado, tomando Moleza. todinho e comendo uva, fruta. Nesquik. Isso aí não existe. Não é isso, né? O empresário vai ter liberdade. Ó, eu voltei ontem, estava na Bahia com a minha esposa, com meu filho. A gente estava mês retrasado, mês passado, eu acho, eu estava no Rio de Janeiro. Esse mês agora eu fui para Arraial, que é um lugar legal que a gente gosta, né? Lá na Bahia. Mês que vem eu vou para Gramado. Então, assim, a gente viaja bastantinho. Fica lá uma semaninha fora e tal. Então, eu tenho essa liberdade. Mas quando eu tô aqui, bicho, eu ligando para cliente, né? Na época Suor, sangue e gordura. Eu ia nos clientes. Então, assim, eu lembro, inclusive, que tinha cliente nosso, o dono de mercado, cara com 20 lojas, né? 20 mercados. Tinha dia da semana que os compradores dele, a galera que fazia a compra, eles eram obrigados a rodar a loja. Então, eles iam para as lojas para falar com o gerente, falar com o chefe da seção, para ver como é que tava. Então, o cara que compra hortifruti, ele tinha que ver lá a fruta que ele está comprando, a batata, o negócio. Ele só tá na mesa comprando e não tá vendo a qualidade que está chegando, o que ele está entregando para o cliente. Né? O cara que comprava lá outros produtos, ele queria ir lá, tinha que ver como é que está exposto, como é que não está. Né? Enfim, a qualidade do produto que o cara está entregando. Falar com o chefe de loja, ver se o produto está escoando bem, se não está, por que não está. Poxa, esse produto não está girando bem, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Não é só no número ali no computador. Então, tem que ir para o campo, cara. Tem que ir para a rua, tem que falar com o cliente, tem que falar com o consumidor. A gente teve muito relacionamento com o pessoal da Balduco, né? É uma empresa familiar até hoje, uma multinacional brasileira, tem sede lá em Miami também, tem fábrica lá, eles estão ficando gigantes lá nos Estados Unidos, enfim. E hoje quem está à frente é o Máximo Balduco. Ele tem um CEO, mas ele ainda tem bastante. Então, ele está no conselho, mas ele vai muito para campo. Não está só no conselho. Ele tem um CEO hoje, né, que faz uns 2 anos que está ali com eles, Andrea Martini, inclusive, um cara incrível, mas ele vai para a loja, ele vai para o supermercado, ele vai falar com o cliente, ele vai no supermercado, tem alguém olhando ali os produtos da Balduco, ele chega e fala com o consumidor final, viu? E aí, você é consumidor? O que você me fala do produto? Como é que tá? Ele é esse cara. Ele liga para promotor de vendas, ele liga para vendedor. Entendeu? Esse é o dono da Balduco, bicho. Assim como é o dono de diversas dessas empresas grandes, o CEO e etc. É o cara que tem que ir pro campo, pro campo de batalha, pra fábrica, enfim. O Máximo Balduco, inclusive, eu gosto de falar dele porque isso me admira muito. Teve uma vez que a gente foi na fábrica, há não muito tempo atrás, ele foi mostrar a fábrica pra gente. Então ele sabia tudo, ele ajudava a criar as máquinas, a desenvolver. Acho que se vier por aqui a máquina, embalar ali, ele ajudava a desenvolver máquina. Né? Então não é à toa que a Balduco está onde está. Vende o produto num posicionamento alto, mais caro que os outros, e é líder absoluto em torradas, em panetone, etc. E assim como ela, diversas outras empresas, né? Diversas outras empresas. A gente foi por várias vezes consecutivas, por exemplo, melhor distribuidor Hershey's do país. Indo pro campo, vendo como é que tá exposto o chocolate lá que a gente vendeu, enfim, fazendo trabalho. A gente foi por diversas vezes maior distribuidor Havaianas do Sul. Subia no palco lá ganhar prêmio, mas não era de dentro do escritório, era indo lá ver como é que tá o produto exposto na área de venda. Fazer negociação com o cliente, treinar vendedor na rua, era esse o trabalho, cara. No mercado financeiro a gente fala do skin the game, que é pôr a sua pele em risco e tá lá no campo de batalha. E nas fábricas a gente chama de gamble walk, né? Que é você fazer o gamble, fazer
A volta, andar dentro da fábrica. Andar da fábrica e começar a ver. Mas Gui, eu queria trocar uma ideia com você, eu queria voltar no assunto que eu acho legal, cara. Eu queria discutir mais sobre a ideia do líder castrado. Como é que você identifica? O que se o cara se ele se bateu, levou, ele sentiu, como é que ele muda? O que precisa fazer? E eu queria discutir com você sobre isso, velho. Legal. Cara, veja bem. Você tem um posicionamento definido? Se você não tem um posicionamento definido, você já tá mais para dentro do time dos líderes castrados do que dos líderes que, de fato, sabem quem são, sabem por que estão ali, que missão querem cumprir. A primeira missão de um líder é o quê? Fazer com que o seu time prospere, as pessoas prosperem, as pessoas que você está liderando, seguindo a missão e as normas do ambiente que você está inserido. E essas coisas, elas não podem se desconectar, Carlão. Uhum. Por quê? Eu posso tentar fazer com que as pessoas do meu time prosperem, só que descumprindo as regras da empresa, dando jeitinho, favorecendo um aqui, favorecendo o outro ali? Eu posso. Isso é correto? Não é. Então, se eu estou fazendo isso, eu não estou sendo um bom líder. Eu não estou sendo um líder alavancador, que eu chamo do cara que alavanca mesmo o teu time e alavanca a empresa. Você está tentando alavancar as pessoas do teu time, jogando a empresa para baixo, descumprindo regras, quebrando cultura e dando mau exemplo para as pessoas que estão ali. Entende? Então, se você está fazendo isso, você é um líder castrado. Uhum. Então você precisa... Ah, mas Guilherme, eu sou um líder, mas eu não estou concordando com algumas coisas aqui da empresa. Vai negociar com o teu líder. Senta com o teu superior, com o teu diretor, com o dono da empresa. Fala, bicho, vamos conversar sobre isso, vamos fazer acordo sobre isso. E aí, o acordo que sair dali feito é o que você tem que cumprir na rua. Ah, mas eu não estou gostando mesmo assim, saia dali. Ué, saia dali, monte sua empresa, vá para outro lugar. Seja homem, cara. Seja uma mulher íntegra, de palavra, e cumpra os acordos que você faz. Se você não cumpre os acordos que você faz, logo você é um líder castrado também. Você está tentando agradar as outras pessoas? A qualquer custo? Líder castrado. É um castrado. Ah, doeu. Pega que é teu. É um castrado. É verdade ou não é, Carlão? Você não tem que agradar as pessoas a qualquer custo. Você precisa trabalhar para que os resultados sejam visíveis. Precisa treinar as pessoas, pegar na mão, ir lá ajudar, colocar no mar brabo também, deixar as pessoas se autodesenvolverem também. E precisa cumprir a missão da empresa. Se a empresa não der lucro, o lugar que você está trabalhando não der lucro, ou você como dono, se a tua empresa não der lucro, daqui a pouco está todo mundo na rua. Então, não tente agradar as pessoas a qualquer custo. Não tente agradar, inclusive, o dono da empresa a qualquer custo. Não, deixa eu ser. A gente tinha dentro da empresa o cara que quer babar ovo do dono só, né? E aí trata a equipe de qualquer jeito. Começa a perder equipe, começa a perder gente, é difícil manter talento lá dentro. As pessoas estão sempre desmotivadas em trabalhar com essa pessoa. O pensamento ele tem que ser sistêmico. O que é sistêmico? Pensar em todo o sistema. Tudo que rege, tudo que faz parte daquele lugar. Quem faz parte daquele lugar? Os funcionários fazem parte? Fazem parte. O dono faz parte? Faz parte. Os fornecedores. Se a ação que eu for tomar agora vai prejudicar o meu fornecedor, não tem que tomar. Se a ação que eu for tomar agora vai prejudicar meu cliente, que também faz parte do sistema, eu não tenho que tomar, eu tenho que repensar. Então, todo mundo que faz parte daquele sistema, que é a empresa, toda ação que eu faço, eu preciso pensar se ela não vai causar um prejuízo a alguém. Se ela vai causar um prejuízo a alguém, eu preciso repensar isso. Como é que eu posso agir para que a gente prospere todo mundo que está aqui em volta disso? E todo mundo prosperando, todo mundo cria força e cresce cada vez mais. É sobre isso, entendeu, Carlão? Oh, legal. Eu gostei da reflexão, cara. Porque tem uma frase que eu carrego comigo que eu parafraseei, né? Que tem o contra fatos, não argumentos. Mas para mim, para liderança, para empresa, para indicador, para performance. Eu gosto de performance, mano. Quanto a resultados honestos, parênteses muito, muito forte, não argumentos. Pô, se você tem um time e, cara, dá o sangue, tá ali com você, entrega resultado com consistência, muito, mas, cara, fora da curva. Essa galera, pô, você pegou um cara que era técnico, virou coordenador, desenvolveu. Isso é resultado, pô, resultado dele, resultado da gestão, resultado da empresa. Se você pegou um analista que virou engenheiro, isso é resultado.
Você pegou um cara que saiu lá do estagiário e evoluiu para... É resultado. Resultado por quê? Porque esse cara colocou na posição, essa posição ele entregou mais do esperado, esse mais do esperado trouxe resultado a mais para a empresa, esse resultado a mais para a empresa deu carta para o gestor, e aí o gestor negociou com o gestor dele, teve promoção, posicionamento. É a alavancagem. Só que é o ponto, Gui. A alavancagem dói, tio. Dói. A alavancagem dói. E o primeiro ponto, Carlão, até inclusive uma das coisas que eu utilizo para entender se aquela empresa que eu estou entrando, eu quero trabalhar lá, se eu vou trabalhar lá ou não, é eu saber se o dono, se a pessoa que está ali conversando comigo, ela assume que ela tem participação na falta de resultado do negócio ou não. Porque senão não faz sentido. Você imagina comigo. Você é o dono da empresa e eu estou conversando contigo e a gente está tentando achar um ponto comum para que eu trabalhe com você e ajude a alavancar a sua empresa. Você fala assim, Guilherme, a minha empresa, né, preciso de alavancagem aqui nos resultados, preciso ter mais paz, eu preciso gerar mais números aqui e tudo mais. Só que esse dono, ele põe a culpa tudo nos outros. Uhum. Porque os meus líderes, porque o meu sócio, porque os meus funcionários, porque o mercado, porque E sempre quando eu tento jogar assim, cara, mas beleza, o que você poderia ter feito? O que você poderia fazer? O que você acha que a gente... né? Sempre quando fala isso, ele tira do dele. Ele é o perfeitão. Tudo que foi construído foi de bom. Todo resultado que teve positivo ali foi ele. Ele é o professorzão de Deus. E tudo aquilo que é de resultado negativo, ou tudo aquilo que não veio, é culpa dos outros. Não dá pra trabalhar num lugar desse. Você não vai construir nada ali. Porque a partir do momento que você começar a dar responsabilidade de transformação para esse cara, para esse dono, ele vai começar a querer jogar as coisas para os colos dos outros. Ele não vai assumir a responsabilidade. Vai trabalhar lá, daqui 2, 3, 4, 5 meses, esse cara tá abandonando o projeto. Entendeu? Então a primeira coisa, o dono da empresa, ele precisa ter autorresponsabilidade. Ele precisa olhar para o negócio dele e falar assim, todo o resultado que tem aqui dentro foi porque, de fato, eu junto com o meu time construímos. Mas toda a falta de resultado que há aqui dentro também é culpa minha. Porque eu estou mantendo gente que não devia estar aqui, porque eu estou treinando mal as pessoas ou estou deixando de treinar, porque ao invés de eu contratar gente boa, talvez eu não esteja sabendo contratar as pessoas certas para o lugar certo. Liderar o quê? É você saber colocar as pessoas certas nas cadeiras certas e acompanhar, articular, negociar, fazer bons acordos. Bons acordos. Entende? Vem cá, Carlão, senta aqui. Você está na cadeira de gestor. Que resultado que você vai me entregar até o final do ano, Carlão? Ó, presta atenção. Isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui que eu vou falar agora com cada líder do seu time e é assim que você vai gerar resultado na sua empresa. Vamos lá. Simulação ao vivo aqui. Eu chamo o Carlão, falo, Carlão, na sua cadeira de gestão você precisa me entregar um resultado. Que resultado você vai me entregar esse ano, até o final do ano? Esse. Carlão, não sei. Você não acha que esse resultado aqui precisaria vir, porque senão a gente não paga a conta? Deixa eu te mostrar aqui, Carlão. E vocês vão entrar num acordo até o momento que o Carlão vai falar assim, não, beleza, eu vou te entregar isso. Ele vai assumir. Não é eu que vou falar o que ele vai entregar. Ele vai assumir. E o filho é dele. Eu não tô dando uma jaca na mão dele. Ele tá falando, eu vou assumir isso aqui. Beleza. Carlão, de que forma você vai assumir isso aí? Você consegue me trazer aí, sei lá, pelo menos até semana que vem, uma estratégia, 2 estratégias, 3 estratégias, um planinho, não precisa ser perfeito, nada disso. Só me diz como você vai fazer, vai chegar nisso aqui. Você vai precisar de algum recurso, vai precisar contratar gente, vai precisar comprar algum equipamento. Eu preciso que você me traga isso para eu me preparar. Eu não chegar daqui 2, 3 meses e falar, eu não bati a meta, que eu precisava ter comprado mais xícara, que eu precisava ter comprado mais microfone e não veio a verba. Você traz para mim? Trago. Vem o plano, analisa, de novo. Outro acordo. Carlão, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Consegue alcançar? Consigo. Ok. Então agora, Carlão, toda semana você vai trazer satisfação do que você já fez, o que você conseguiu, o que você não conseguiu, e toda semana a gente vai acompanhando, sendo que no final de todo mês você traz para mim uma apresentação um pouco mais detalhada de quanto você já avançou, enfim, me traz dado, me traz gráfico, deixa eu ver visualmente. Número. Nós podemos fazer isso? Podemos. Fechou? Não vou precisar ficar te cobrando? Não. Vamos embora. E toda semana você vai acompanhando. E você, como líder, vai fazendo o quê? Deixa eu ver se o Carlão tá apto, se ele não precisa de algum treinamento, se tem alguma coisa que ele não tá enxergando. Carlão, tô reparando, cara, que você tá com dificuldade nisso. Você quer um treinamento? Você topa?
fazer um treinamento? Você paga metade do seu bolso, parcela em 10 vezes ou não? Vai, eu vou bancar tudo. O líder vai fazendo o que agora? Vai acompanhando. Ele tá lá, o Carlão tá no leme do quê? Do quadradinho dele, do barquinho dele ali. Entendeu? Você tá pilotando o transatlântico, que é a empresa. Mas cada líder teu tá no seu quadradinho ali, ele que tá mandando. Se você não for lá de vez em quando ver se ele tá apto, se não tá, se tá precisando de ajuda, se não tá, enxergando com a cabeça de dono, porque, vou falar pra você, o líder seu, por mais top que ele seja, ele não vai pensar como dono. Ele não tá pensando como dono, ele tá pensando no quadrado dele lá. Por mais que ele tenha pensamento sistêmico, muitas vezes é um pouco limitado. E a gente tem que, como líder, ir lá e entender se ele está precisando. É esse acompanhamento. Fez isso, você vai ver o resultado que começa a dar na sua empresa. E é interessante que durante a sua metodologia, né, esse processo, que foi um processo que você ensinou aqui pra gente, mas você usa ferramentas de projeto. O plano, todo projeto, gente, tem 3 pilares. Eu repito isso, eu vou continuar repetindo e aprenda. O pilar do projeto é recurso, prazo, escopo. O que você fez? Chegou para mim, Carlão, o escopo é esse aqui. De onde vem o escopo? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, a meta da empresa, o objetivo que seja... Histórico que você tem, isso aqui já deu certo, vou botar, isso aqui não deu. É o escopo, né? O escopo bem definido. Aí você fala, cara, é até o fim do ano, prazo. Aí você fala, que recurso você precisa? Se esse tripé não estabilizar, tem que mexer alguma coisa. Aí tem que ajustar, que são os acordos. Então é sempre 3 pilares, cara. Prazo, recurso e tempo. Prazo, recurso e escopo. Tem que ajustar esses 3. Então, tipo, faz muito sentido. E o acompanhamento, isso é um processo. O acompanhamento com certo time, com certos indicadores e com decisões... PDCA, cara. PDCA que a galera aprende aí no qualquer curso de gestão, numa faculdade, né, de ADM, qualquer coisa. É você ver o que já foi feito, o que deu certo, o que não deu certo, pega o que deu certo, replica, potencializa, pega aquilo que não está dando certo, vê se faz sentido continuar, ou se precisa lapidar, né, e vai girando o ciclo, vai acompanhando, né. Tem coisas que você, depois você vai entendendo, mas Guilherme, tem que ser... Tava hoje com um cliente na linha, mas Guilherme, isso aqui eu preciso ver semanal com o povo, esse outro aqui 15, né? E aí eu participei de uma reunião com ele. Ele falou, cara, participa de uma reunião minha aqui. Aí eu entrei na reunião de supervisores regionais dele. 3h30 de reunião. Falei, Jesus amado, toda semana? Não, toda semana. Essa reunião é semanal. Eu falei, moço, 3h30 de reunião do time de supervisão de venda, não tem sentido. A reunião deles tem que ter 40 minutos. Tem coisa aqui que você não precisa ver semanal. Você vai ver... Tem coisa que é trimestral. Tem coisa que você vai ver mensal. Tem coisa que você vai ver quinzenal. Tem coisa que você vai ver semanal. Semanal é 40 minutos, cara. Qual que é o meu objetivo da semana? Você vai pegar o objetivo lá do ano, vai partilhar ele em trimestre ou em quadrimestre, vai partilhar ele no mês, e agora da semana. Qual que é o objetivo da semana? É esse. O que você ia fazer durante a semana para cumprir? Isso, isso, isso. Deu certo? Não deu? Da semana passada, agora eu vou fazer isso. Traz alguns dados ali. Cada um fala 2, 3 minutinhos e acabou. 40 minutos tem que acabar essa reunião. Outra coisa, tem que começar cedo. Viu? Você deixa o teu time comercial fazer reunião 3h da tarde, 9h30 da manhã, você tá maluco? 9h30 da manhã o cara tem que estar no gás, 3h30 da tarde o cara tem que estar no campo, falando com o cliente. Reunião é 7h da manhã, mas e as leis CLT? Vá se lascar com lei CLT, rapaz. Eu fazia reunião 7h da manhã no meu time lá, não tenho medo nenhum de falar. Ah, mas vai vir processo, dane-se. O que vem de resultado a mais, por 8h da manhã, o meu time já estar em campo. Ah, mas Guilherme, aqui o nosso compliance não permite. Beleza, faz às 8 então. Das 8 às 8h40 e libera, libera a galera. Ou faz no finalzinho do dia, das 5 às 6, entendeu? Mas não deixa pra quebrar, porque, viu, reunião 9h30 da manhã é o seguinte, não dá tempo do cara fazer nada antes. Ei! Isso que vocês ouviram aqui, pessoal, são os nossos... a iluminação caindo ali faz parte. Faz parte. Não corta não, hein? Não corta não, que quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Porque, Carlão, assim, ó, reunião 9h30 da manhã, o cara das 8 até as 9 e pouquinho ali, ele não vai fazer nada. Vai fazer quase nada, não dá tempo. E aí ele já tem que se preparar para entrar na reunião. E daí a reunião acaba 10 e pouco da manhã, falta 1h e pouco para almoçar. O cara faz nada.
Entendeu? Faz das 8 às 9, daí pelo menos das 9 ao meio-dia, 3 horas corrida pro cara trabalhar. É um sprint, né? Pô, dá um sprint bom pro cara, sabe? Porque a gente demora muito tempo pra entrar em flow com alguma coisa, né? Flow é o quê? O estado de concentração plena. Quando você tá mega conectado com aquela função, com aquele negócio que você tá fazendo. Demora pra entrar com esse flow aí. Aí quando o cara tá entrando no flow, pronto, reunião no meio da tarde. Ah, velho. Faz isso, né? Ah, legal. O que é interessante é que eu vejo que você tem essa dificuldade, até conversando com alguns gestores e donos de empresas também. Cara, existem indicadores, existem KPIs e OKRs, e cada um tem seu nível de acompanhamento e periodicidade. Isso tem que estar claro. Tem que, Carlão. Tem que estar claro. Agora, uma coisa a gente tem que entender também é o seguinte: a empresa ela tem níveis de maturidade. Sim. E vamos trazer um nível de maturidade de bebê, infantil e adolescente, adulto, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Se eu quero colocar OKR, KPI e tudo isso numa empresa bebê, criança, etc., eles não vão conseguir tocar. Não vai. Então, assim, é legal vocês saberem que existe. Existe, inclusive, assim, né? O que é OKR, para você entender? O de objetivo, KR de resultado-chave, né? Key Results. É assim que fala, né? Enfim. O objetivo, ele é algo que fica um pouco menos métrico, né? Um pouco mais abrangente. Então, por exemplo, vamos supor que o objetivo aqui desse podcast, né? O podcast ele é um setor da agência. E o objetivo do podcast é se tornar entre as 5 referências de podcast Cascavel, por exemplo. Vamos criar isso. Esse é um objetivo. Ele é algo mais abstrato, mais abrangente e tal. E aí os KR são indicadores que vão predizer se a gente está avançando no objetivo. Então, por exemplo, um dos indicadores pode ser o número de gente que está vindo fazer podcast. Pô, tô tendo 5 podcasts na semana. Agora tô tendo 6, agora 8. Pô, né? Eu consigo medir que isso está evoluindo. Né? E entre outros indicadores, né, que podem... sei lá, você tem lá um indicador de qualidade, né? Qualidade de cenário, coisa arada, faz uma pesquisa e você vai aumentando a pontuação nessa pesquisa. É outro indicador, etc. Agora, o que eu estou querendo trazer aqui? É que ao invés do OKR, do objetivo, eu, por exemplo, não coloco o objetivo no setor de uma forma tão abrangente. Eu já especifico ele. Mais ainda. Eu já coloco ele, é uma meta. Ele não é um objetivo, ele é uma meta. Então, o não existe dentro da minha metodologia, é meta. Então, qual que é a meta? Se tornar o mais... Não, tá pouco métrico. Eu quero uma métrica. Tá pouco exatidão. Quanto o podcast vai atingir de faturamento? É isso que eu quero saber. Se tornar o reconhecido, não sei o quê, eu não quero saber disso aí, não. Vai dar do cacete, vai embora. Quero saber quanto vai faturar e quanto vai dar de lucro. Quanto vai faturar o podcast? Quanto vai dar de lucro até o final do ano? Mas nós somos os mais reconhecidos. E tá dando lucro? Não, então não serve de nada. Tá. Quanto que vai faturar? Não, Guilherme, na verdade nós não vamos ter lucro esse ano, porque a nossa ideia é pegar todo o resultado e investir. A gente quer... Beleza. Então quanto vai crescer? Então, quanto vai crescer? Qual vai ser a meta? Nós vamos perseguir. Métrica, específica. Não tem ponto de correr, tá específico, é isso. E os KR, super específico. Eu preciso conseguir acompanhar eles com exatidão. Com exatidão. Senão tá mal feito. Aí, meu amigo, você vê o estresse que é você colocar isso em... Ô, bicho, tem empresa de BI, tá? Que eu vou conversar. BI! E o cara não tem. KR, nos setores. Não tem. Eu chamo de estratégia também, eu já não chamo mais de KR, eu chamo de estratégias, né? É um KR um pouco mais amplo ali e tal, porque dentro da estratégia tem, às vezes, mais de um indicador e fica bom de o cara desenhar a longo prazo, no prazo de um ano, né? Não precisa ficar mudando muito no meio do processo, mas enfim. Porque daí dentro da estratégia vem os indicadores, entendeu? Então, para eu não fazer uma salada de fruto na cabeça deles, você vai ter o do objetivo, vai ter os KR, vai ter outros KPI não sei onde, vai ter... Eu faço uma coisa, você tem meta e estratégia, pronto. E que indicadores que você vai medir essas estratégias, isso. O lance é adaptar a comunicação e estratégia para cada tipo de empresa e cada maturidade da empresa. Exato. Esse que é o lance.
E é porque acabando que, tipo assim, numa estruturação de planejamento estratégico bem construída, a gente chama dos desdobramentos dos planos, ele vai sendo mais específico a partir do momento que ele vai caindo para o time mais de base, né? Então, faz sentido, eu concordo com você em Isso, relação... o time mais de operação, né? Então, realmente o CEO da empresa, o que ele quer A última linha. ou, né, se a empresa tiver um objetivo de por exemplo, se tornar porque acontece, por exemplo, a Uber, né? A última linha é prejuízo, acho que até hoje, né? Entre outras startups que tem aí que não querem ter lucro agora, mas eu quero ter, e aí tem uma métrica lá, eu quero todos os países atendidos até 2000 e X. Eu quero X carros, enfim, o cara tem uma métrica lá para perseguir, né? Agora, lógico, daí os indicadores olhando ali semanalmente, cada um tendo o seu, é mais da galera do operacional. Quando você falou de Uber, eu falei, ele deve estar contando a história da fábrica de novo. Aí você me mistura, cara. Você não quer que misture, você mistura, cara. Não, cara, a gente queria ter lucro, cara. Não tinha essa não. Lá tinha que ter lucro todo ano. E a margem de fábrica / distribuição é muito estreita, né, cara? É estreita. O nosso mercado, né, que era a distribuição de secos para supermercados e tudo mais, ele tem uma margem bastante apertada. Uhum. É uma das dores do nosso do ramo, né? Uhum. Então eu hoje, como consultor / mentor de empresários, o que eu quero levar para esses caras é achar o lucro oculto que tem dentro da empresa e eles não estão enxergando. Então, eu chego na empresa e falo assim, cadê teu departamento de TI? Ah, tá ali. Quem é? Esses dois caras ali. Beleza, qual que é a meta deles? Que meta? Eles não têm meta? Então, você já parou para pensar quanto dinheiro esses caras têm na mão desses dois caras aí? Como assim? Como assim? O TI tá aqui para quê? Só para arrumar computador? Que não é pouco, mas... O que eles estão fazendo aqui? Eles têm que economizar tempo das pessoas. Eles têm que automatizar coisa, deixar coisas mais rápidas, mais barato. O que tem que estar caro aí? Destravar processo. Destravar processo. Tem 3 caras para fazer aquilo ali. Por quê? O cara do TI tem que vir aqui e arrumar um jeito de fazer isso aqui com um cara só. Uhum. E os outros 2 mandar embora? Não, lógico que não. Fazer outra coisa. A gente nunca diminuiu gente na nossa empresa. A gente sempre otimizou o processo, melhorou o jeito que as coisas são feitas, mas nunca demitimos gente por causa disso. Nunca diminuiu o tanto de gente. Nós vendemos uma empresa com 500 funcionários, com 50 vagas sobrando, tentando botar gente para dentro. Entendeu? Não é isso, não é sobre gente que tem medo, né, de vai melhorar o processo, vai mandar embora. Pega essas pessoas, vamos fazer outra coisa, vamos fazer mais disso aqui, ó, né? Vamos fazer mais quantidade, vamos melhorar o preço, então. Se eu consigo ser mais eficiente, eu vendo mais barato, eu vou vender mais. Ou pega essa margem que agora eu tenho e jogo no marketing, né, para que eu consiga atingir outros públicos, enfim, né? Aí, bicho, sobrando dinheiro, você tem uma afinidade de coisa para fazer. Né? Legal. E Gui, acaba que a gente falou bastante, como nossa comunicação está sendo bem direta para gestores e para donos de empresa, que é seu mercado, né? Uhum. É sua comunicação. Mas, cara, o propósito do podcast... Eu vou te contar a história do propósito do podcast. Vamos lá. Estamos começando pelo fim, né? O propósito do podcast, cara, tipo assim... Eu participei do podcast do seu irmão... Muito massa, Conexamente. Conexamente. Inclusive, indico, pessoal. Então, assistam Conexamente. E eu me senti bem naquele momento, porque eu me senti, cara, eu tô compartilhando conhecimento, conteúdo, transbordando na vida das pessoas. E aí rolou vários testemunhos, você escutou uns no Clube da Prosperidade, etc. E eu tirei o projeto do papel. Então, o intuito do podcast é derramar na vida das pessoas. E aí, Café com Gestão, nesse momento é para ser amplo mesmo. É para falar de gestão. Só que, tipo assim, tem que atender... O cara lá do CEO, ele vai tirar alguma coisa. O gestor vai tirar outra coisa. Mas o colaborador... ele também precisa tirar alguma coisa. Claro. De reflexão. E esse é o ponto que... Eu tenho dois pontos sobre colaboradores para você. Uhum. De posicionamento. De construção. Que eu gostaria de tentar transbordar de uma visão diferente. O primeiro ponto é... Cara, tendo em vista essa conversa que a gente teve sobre posicionamento, líder castrado, o que é bom ou não, resultado, estratégia. Se hoje... chegasse um estagiário para você, Gui, é o seguinte, cara,
gana, quero fazer o negócio acontecer. O que eu faço pra crescer? O que eu faço? Eu ia mandar ele trabalhar como funcionário. Não pega grana, guarda, investe. Você vai ficar bom na empresa do outro primeiro. Uhum. Não pega... Porque, gente, ó, presta atenção. Você é muito bom marceneiro, por exemplo. Você é o cara ali que tá na marcenaria. Você tá aprendendo... Você sabe fazer bem o móvel. Só que quando você vai empreender, você não é mais o cara que corta o móvel. Você é o gestor, você é o dono da empresa. Você precisa contratar o cara que faz o móvel. Você precisa começar a contratar o cara que vai lá vender o móvel. Você precisa... Bicho, é outro game, entende? É outro game. Então, eu vivo um dilema. Tava até conversando com o João esses dias, né? O João, um amigo nosso que também é treinador. Vai participar do podcast. Com certeza. Ele agrega demais. O João é muito bom. Qual que é o dilema? Eu amo dar mentorias e treinamentos. Eu amo. Você quer me ver feliz? Põe um monte de gente aqui e eu te ensinar alguma coisa. E eu ir lá no meio do povo, eu não consigo ficar parado. O povo, quando vai filmar, fica bravo comigo, porque eles querem que eu fique parado. Bicho, eu tô lá no meio, daí o microfone já não pega mais. Eu amo isso. Uhum. Só que quando você tem uma empresa de treinamento, você já começa a sair do treinamento, entendeu? Você começa a ter que contratar gente para dar o treinamento. Escalabilidade, né? Entendeu? Então, assim, eu desenhei a visão. Quando a gente vendeu a nossa distribuidora, eu, em paralelo, já dava treinamento e mentoria para empresários. Só que em paralelo. Bom, legal pra caramba. Dava, né, fazia imersão de final de semana inteiro. Muito massa. Agora que todo o meu tempo é dedicado a isso, e eu preciso escalar, eu começo a ficar numa incongruência. Assim, eu falo, meu Deus, se eu escalar para esse lado aqui, eu vou parar de dar treinamento. E daí eu não quero parar. Uhum. Mas eu não vai ter outra saída. Puta, mas daí eu posso parte disso delegar para alguém, parte eu fazer. Ok, já é menos mal. Né? Aí você precisa se perguntar, eu quero ser um dono de escola? Eu quero ser o dono da empresa de consultoria? Ou eu quero ser o consultor? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Então você que é o marceneiro, vou dar esse exemplo. Você quer ser o dono da marcenaria? O gestor e tal? Não me vejo fazendo isso. Então, cara... Vê se de repente você não monta um móveis artesanais, um negócio que você vá se realizar e consiga você botar um pouco a mão ali, sabe? Naquilo e tal. Mas independente, você quer montar o teu negócio e aí lá decidir ser o dono da marcenaria e ter menos atuação depois lá ali na mão na massa e tal, vá aprender gestão dentro da empresa que você tá, vai crescer ali dentro. Ou você vai ter que ter um sócio gestor. Você vai ser o cara da graxa, né? E alguém vai ser o sócio gestor, senão você vai quebrar. Isso é legal, Gui. O seu conselho é bem sábio, porque eu acredito muito que Deus deu alguns dons pra gente, que são desenvolvidos. Predisposição. Existe a predisposição, mas eu acredito também que a gente desenvolve. E aí é uma luta entre propósito, que você se sente bem, que derramando, etc., e também tem o lado de performance ali também, sabe? Então, assim, é muito importante você se conhecer. Porque, tipo assim, eu vou sair para virar um dono de uma escola de treinamento, sendo que eu sou feliz sendo treinador. Talvez a estratégia seja, eu vou continuar sendo treinador, muito bem pago, que tem tomada de decisão, mas eu vou ter que ter um cara, tipo, comercial, administrativo, que é meu sócio. E essa reflexão é muito importante. E, cara, agora... Beleza, eu entendi que, tipo, aprende com onde você está vivendo. Cresce ali dentro da empresa primeiro. Cresce dentro da empresa e tal. Mas, de forma mais... Você me trouxe o estagiário, né? Pô, tô estagiário. Estagiário não sabe porra nenhuma ainda, cara. Sabe? A primeira coisa que o estagiário tem que saber eu não sei nada. Cara, você precisa crescer lá dentro primeiro. Entender os processos, entender as coisas. Vai trabalhar por menos dinheiro. Né? Eu quero trabalhar para ganhar bem. Não, agora vai trabalhar onde as pessoas estão dispostas a te ensinar. E aí você vai sair dali de dentro bom, com o teu dinheirinho, aí você vai investir, né? É isso. Se você tá perguntando... Exatamente. E de forma mais prática, o do como mesmo. Tipo, quais são os posicionamentos, quais são as práticas que você enxerga assim, e fala assim, viu? Aquele moleque ali vai ser bom se ele seguir isso. Ele é bom, mas o que ele precisa seguir... Não precisa ter uma resposta pronta, tá? Mas assim...
E se direcionaria? Pô, peguei um cara de 18 anos, ele entrou na empresa agora, ele parece ser bom, ter uma boa índole, enfim, ter a predisposição, mas o que você falaria para ele na prática? Ponto a ponto. Cara, ó, seja tal coisa, se comporte dessa forma, se posicione assim. É mais uma linha de sentido. A gente entendeu o macro agora, vamos tentar desdobrar para essa galera no micro. Tá. O quê? Eu falaria primeiro para essa pessoa escolher ambientes que começa a transformar ela. Se for para escolher um primeiro passo, corta as energias, os ambientes, as pessoas que não andam na direção que você quer e começa a escolher andar com pessoas que andam na direção que você quer. E aí, muitas vezes dentro da empresa, vai ser com quem você não quer andar. Porque a galera legal, a galera do happy hour, muitas vezes não é a galera que tá pensando em crescer. E tá tudo bem, meu. Uhum. Às vezes, meu, não é o que o cara quer. Brasil, não tem nada a ver com isso. Agora, Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer. Agora, a galera que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer ser melhor, que quer velocidade, geralmente não é essa turma, é os caras mais chatos um pouco. É o cara mais metódico, é o cara que, ao invés de estar bebendo, ele está estudando, é o cara que está indo num grupo de oração, é o cara que está indo no negócio exponenciais, é o cara que não estava fazendo a coisa que o jovem quer, geralmente, né? Que é ir tomar umas cachaças e ver a mulherada, etc. Então, a primeira coisa que eu diria para você é mude os seus ambientes. Lá dentro dos seus ambientes, você vai começar a ter conexão com os aprendizados. Lá dentro você vai falar assim, poxa, eu preciso ter... Eu vou te dar um exemplo aqui, Carlão, que me veio na cabeça. Quando eu tinha 18 anos, tinha saído da empresa do meu pai, fui trabalhar numa concessionária de carros. Eu primeiro fui vender móveis, e aí eu vendendo móveis, eu projetava, eu fazia projeto de móveis e fazia a venda, né? Eu projetava uma cozinha, coisa mais linda, lá ficava 2 dias fazendo um projeto. Chegava lá, a mulher amava, chegava o marido para pagar, ele falava, você tá louco, você dá para comprar um carro. E eu falei, eu preciso vender carro. Eu fui trabalhar numa concessionária de carro, consegui trabalhar na concessionária. E aí foi um período de muito desafio, porque também eram os dinossaurão na época. Hoje tem um moleque novo vendendo carro, na época não tinha. Eram os caras de cabeça branca. E aí eu vi um cara lá que ele vendia muito. Uhum. Tinha um vendedor lá, ele vendia muito carro, assim. Eu lembro que eu vendia, sei lá, 5 carros no mês, ele vendia 40. Eu falava, gente, como? O cara ganhava dinheiro pra caramba. E aí me falaram assim, ele é muito persuasivo. E eu, na época, persuasivo, cara. E que é isso? Que é isso? Eu fui pesquisar a habilidade que você tem de convencer as pessoas. E eu lembro até hoje, ele comendo pipoca no meio da concessionária. Essa imagem não sai da minha cabeça. E a cliente chegando, ele, oi, boa tarde, posso te ajudar e tal. E vendia, e coçando aqui, e vendia. Não tô falando pra você fazer isso, tá? Modos, a postura também é algo pra você ficar atento. Mas mesmo assim, ele vendia muito. Ele era tão bom que ele podia errar nisso. E ele tinha isso. Cara, como é que esse cara vende tanto desse jeito aí? Ele é muito persuasivo, alguém falou. E eu, persuasivo. E eu fui fazer o quê? Isso da persuasão. Que é comunicação. Que é você saber convencer as pessoas a tomar a ação que você quer que elas tomem. Obviamente que sendo ético, íntegro, né? E moral. Então, Guilherme, estudar a persuasão, armas da persuasão, gatilhos mentais, isso aí não é algo antiético e moral? Não, antiético é se você usar isso pro mal, né? Por exemplo, eu quero te convencer de algo e eu não tô conseguindo. Aí eu vou lá e uso gatilhos mentais para te convencer. Mas isso que eu vou te convencer a fazer vai te ajudar. Vai te tornar alguém melhor, vai te ajudar. Eu tô sendo antiético? Não tô, eu tô utilizando de recursos que eu aprendi para te ajudar. Para te ancorar. Exatamente. Então, e eu fui estudar persuasão. Porque eu tava andando num ambiente legal ali, eu precisava aprender. Então, fui andar com os caras dentro da concessionária. E em outros ambientes, eu ouvia também isso. Porque eu preciso aprender isso. Preciso aprender isso. E aí, o ambiente vai fazer com que você comece a entender o que você precisa aprender. Porque se você tá num ambiente de gente que não quer crescer, como é que você vai saber o que você precisa melhorar? Como é que você vai saber se é possível, se é tangível? Não vai. E, cara, o que eu contei pra você no início do podcast, a história? Foi isso. Os dois orientais ali, né, que um japonês e um chinês, eles não eram os caras mais agradáveis. Eram os caras que, tipo, que viviam, que queriam melhor a performance e o resultado. E isso é muito verdade, cara. Tipo, eu dou até o testemunho. No Clube da Prosperidade,
eu comecei a achar algumas coisas tangíveis. Eu comecei a entender mais. Comecei a entender sobre o mercado. De criar confiança para algumas coisas. Desinibir outras. Entender que eu preciso aprender X, Y, Z por conta de ambiente, velho. Foi, tipo, excluir alguns ambientes que não eram legais e entrar no ambiente de pessoas que são cristãs, que têm bons propósitos. Ninguém é perfeito lá, tá? Todo mundo é pecador, todo mundo... A salvação é individual, todo mundo erra, mas tem mais coisa boa. Esse que é o lance. A balança é mais positiva do que negativa. É mais fácil. Né? Ah, mas você tá num lugarzinho de santinho? Não. Não. Como o Carlos falou, né? O ambiente lá, cada um tem os seus pecados, cada um tem os seus desafios, suas lutas diárias, seus desertos e tudo mais. No entanto, é mais fácil você achar gente ali que tá indo por um caminho de mais prosperidade, de um encontro com Deus, ali ou no boteco. Ali. Entendeu? Nos dois lugares tem probabilidade. Pronto. A gente tá sendo racional e matemático aqui, né? Então, quando você vai para um ambiente, o ambiente vai te nivelar. Você automaticamente vai começar a perceber o que você precisa melhorar. Então, por exemplo, se eu vou para um ambiente cristão, eu começo a perceber que as pessoas ali leem a Bíblia todo dia, eu não pego a minha. Então eu vou olhar para mim e falar, eu preciso... Tô errado. Preciso ler a Bíblia todo dia. O normal tá aqui, ó. Então o ambiente começa a me nivelar, né? Se eu tô, vamos jogar isso para um ambiente empresarial, né? E você tá ali, você começa a andar com a galera que é a galera faca na caveira, a galera que quer prosperar, a galera que quer crescer. Aí você vê o quê? A galera chega 5 minutos antes, você chega pontual. Você fala, eu preciso chegar um pouquinho antes. Você vê que a galera não fica no celular o dia inteiro. E você começa a se nivelar por eles. Não, não posso pegar o celular o dia inteiro. Você começa a seguir eles e começa a olhar no Instagram deles que eles publicam o quê? Coisa de família, coisa de Deus. Treinamento. Treinamento. Tanana. O que você vai fazer no final de semana? Eles vão para um treinamento. O outro povo vai para cachaça. E você começa a fazer o quê? Opa, eu vou para o treinamento. Você começa a se nivelar por essas pessoas. Por isso que o primeiro passo é o ambiente. Porque se você ficar no outro ambiente, eu quero ir para treinamento, mas o ambiente tá te puxando pro churrasco. Eu quero ir para a igreja, mas o ambiente tá te chamando pro show que vai ter. Eu não tô dizendo que gente, não tô dizendo que churrasco é errado, que show. A gente também vai em churrasco, né, cara? Eu adoro carne, coisa arada, toma uma cervejinha de vez em quando, mas isso não é o meu estilo de vida, isso é uma ocasião. O meu estilo de vida se torna coisas que vão fazer eu prosperar. Prosperar não é só dinheiro, tá? Em vários âmbitos da vida, eu me tornar um homem melhor. E eu cada vez mais gosto de falar que eu quero me tornar cada vez mais um homem semelhante a Cristo. Então, eu começo a me questionar. Um homem semelhante a Cristo, ele vai estar onde no final de semana? Ele vai estar onde à noite? Ele vai aceitar um convite para vir aqui num podcast, transbordar na vida dos outros e aprender um pouco? Ou ele vai escolher a pinga? É isso, entende? Então não adianta. O primeiro passo, o ambiente. Escolhe o ambiente primeiro. O ambiente vai começar a te mostrar o que você precisa melhorar. E eu queria falar com você sobre o ambiente. Inclusive, eu gosto muito de uma expressão que seu irmão usa, né? Se eu mudo, tudo muda. Beleza? Faz Nada sentido? Muda. Se eu mudo, as coisas mudam. Beleza. Faz sentido. Até o ambiente te arrastar. Porque, cara, eu sou muito forte em relação ao ambiente. Mas o ambiente arrasta, tio. Mesmo que seja por bom ou por ruim. E por ruim é mais fácil. Porque é mais confortável, porque gera dopamina, porque, tipo, indiretamente, o que é ruim é mais confortável. A comida mais gostosa é que mais tem gordura e açúcar. Não é legal ir treinar, enfim. Então, assim, cara, escuta o que eu tô falando, gente. O ambiente arrasta. O ambiente arrasta pro ruim e pro bom. E quando é pro ruim... Se você tá na mesa e você é o melhor e a galera não tá disposta a evoluir, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Se você, tipo, se você tá evoluindo e o pessoal que tá do seu lado não tá evoluindo, tá indo pra bebedeira, pra cachaceira, não lê um livro, não participa de treinamento, cara, você tá no lugar errado. E aí, beleza, cara, eu não tenho condição. Isso eu já escutei e faz sentido, tá? Eu já vivi isso. Eu não tenho condição de estar num ambiente... E tem uma galera... Beleza, construa o seu ambiente. Cara, construa o seu meio. Cara, a rede social tá aí pra isso. O YouTube.
Cara, se pegar meu celular aqui e olhar o meu YouTube, é só... Mano, é duas coisas. Tipo, é podcast de... Música gospel. A música gospel é no YouTube Music. Mas é podcast de desenvolvimento, é tipo JJ, etc. É investimento e só, velho. É tipo... E só isso. É só isso. Por quê? Porque Você não tem filho ainda, né, Carlão? não. Vai ter coisa de, Ainda de, não. de ninar. Sabe? Tem umas musiquinhas de ninar criança, não pra você dar pra ela, pra você botar pra ela ir ouvindo, assim. Não, eu acredito. Mas é isso, cara. Se você tente ser blindado do ambiente ruim da melhor forma possível e construa o seu ambiente. Cara, por muito tempo... Eu falo hoje eu sou grato muito pelo clube ali e daí as conexões que a gente fez, porque eu conheci muita gente extraordinária lá. E agora o meu ambiente, que eu estou mais tempo, existem pessoas extraordinárias. Mas não é a realidade de todo mundo. Mas enquanto você não conseguir acessar, tente várias formas de acessar. Enquanto você não conseguir acessar, crie seu ambiente. É porque o ambiente, ele quer gente parecida. Uhum. Então, se você é uma pessoa extremamente deslocada do ambiente, o ambiente, provavelmente, ele não vai querer você ali de começo. Então, você vai ter que primeiro ter uma transformação, né? Você vai ter que mostrar que você quer, por que você merece estar naquele ambiente ali. Entende? Então, o clube, por exemplo, é um ambiente super democrático. E tem outros, né? Que você consegue chegar. Então, ali tem gente de diversas profissões, de diversas idades, tem gente jovem, tem gente de 60 e poucos anos, enfim. E você pode chegar ali sem avisar, depois que você foi uma vez, você pode continuar frequentando. E existem outros. E vou te falar, as igrejas, muita igreja, tem esses ambientes gratuitos e vão te acolher. Então, por exemplo, igreja tem o grupo lá de jovens, se você é jovem. Igreja tem o grupo lá de casais que se encontram com frequência. Igrejas têm os grupos de empreendedores. Quase todas as igrejas aí um pouquinho mais estruturadas têm hoje um grupo de empreendedores do reino, empreendedores com Cristo, vai ter. Então vai lá, começa a ser introduzido num ambiente como esse aí, né? Vai com a cabeça, cara. Não tem só santo lá dentro, não tem só gente próspera lá dentro. Lá dentro é um monte de gente igual você buscando uma melhoria. E eu acho que essa é a beleza, que é ferro afiando ferro, homem afiando homem. Acho que é isso, sabe? Sim. E, cara, agora, o último ponto de colaboradores. Cara, dá uma dica para aquele colaborador que é murmurento. Jesus. Vou dar uma dica pra você. Não, pra mim não. Para. O cara. Carlão, assim, ó. Eu publiquei, inclusive, essa semana, né? Eu reclamava de não ter sapatos o dia que eu conheci um homem que não tinha peça. A gente tem milagres acontecendo na nossa vida o tempo inteiro. A gente acorda, é um milagre, só que a gente não agradece. A maioria das pessoas não agradece isso. Você está respirando, é um milagre acontecendo. A gente, cara, todos nós aqui nessa sala agora, a gente tem saúde, a gente vai ter uma casa para dormir com teto, né? Tem uma família, tem gente que ama a gente. Isso tudo são milagres que Deus faz na nossa vida e a gente não agradece. As pessoas murmurentas, elas... Não, porque onde existe murmuração e reclamação, não existe gratidão. Então, às vezes eu chego para alguém e falo assim, poxa, seja mais grato, você vai ver as coisas começarem a acontecer na sua vida. Honre Deus, honre quem te colocou nesse mundo, o seu pai, sua mãe, honre as pessoas que estão juntos, colegas, honre os ambientes que você está, sabe? Cuida, assim, ó. Eu gosto sempre de falar assim, ó, seja grato no pequeno. Olha essa xícara, olha que beleza, tem uma xícara com café aqui, uma aguinha, uma mesa. Café e água. Deixa eu fazer o café aqui. Seja grato por todas essas coisas, porque a felicidade, ela tá no simples. A gente nasceu pelado, Carlão. Não sabia falar, a gente dependia de alguém para dar comida pra gente, para limpar nossa bunda, não é? Então, a nossa essência é simples. Então, se a gente conseguir ser feliz no simples, e conseguir ser grato pelas coisas simples, não há mais espaço para a murmuração. O povo de Deus não entrou na terra prometida por alguns pecados. E um dos maiores foi a murmuração, foi a reclamação. Eles reclamavam, Deus falou, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse povo. Eu coloquei uma nuvem para proteger eles do sol. Eu coloquei uma coluna de fogo para proteger eles do frio à noite. Tinha maná
todos os dias, né? Para eles se alimentarem. Então não faltou comida. O dia que eles se enjoaram de maná, eles pediram carne, eu dei carne até eles não aguentarem mais comer. O dia que eles, né, tava com dificuldade de água, eu mandei Moisés ir lá e bateu e tocar a pedra, ele bateu na pedra, né? Enfim, mas eu dei água. Enfim, eu tinha uma terra prometida ali para eles que emanava leite e mel. E eles só reclamam. Eles não vão entrar na terra prometida por conta disso. Quando a gente traz isso para um contexto diário nosso, o que é a nossa terra prometida? Qual é a nossa prosperidade? O que eu quero? Eu quero uma mulher, quero uma esposa legal, quero uma esposa de Deus, eu quero uma esposa bonita, eu quero uma esposa que cozinhe bem, mas eu tô só reclamando da vida. Você acha que essa mulher vai ficar perto de você, que é um reclamão? É lógico que não vai. Eu quero uns amigos massa, eu quero ter um emprego massa, eu quero ter funcionários bacanas. Você acha que essas pessoas vão estar do lado de alguém que só reclama? Existem 2 estados internos que a gente vive. Isso é psicologia. Estado interno de graça e estado interno de sofrimento. Graça e sofrimento. Você não tem como viver em 2 estados ao mesmo tempo. Você flutua entre eles. Às vezes você está no estado interno de sofrimento. Às vezes você acorda, você não está legal. E quando você está no estado interno de sofrimento, você não dá espaço para graça. E o estado interno de sofrimento é o estado de reclamação. É o estado de murmuração. Derrubei um café na camisa. Poxa, fui sair de casa, o portão não abriu. Né? Acaba com o seu dia por conta de algo assim. E quando você está em estado interno de sofrimento, as células, a química do seu corpo começa a se modificar. E aí você se sente com pouca energia, você não tem energia para fazer as coisas e etc. Eu sempre falo assim, ó, você quer ter uma energia infinita? Infinita mesmo? Seja sempre grato. Grato. Começa a agradecer. Você tá mal, tem alguma coisa, tá ruim, o seu dia tá ruim, para e começa a agradecer. Escreve 100 coisas pelas quais você é grato, ou 10, ou 20, não importa. Escreve. Mas você escrever, pronto, acabou, seu dia mudou. Porque você entrou no estado interno de graça, as células do seu corpo começaram a se modificar, você começou a liberar hormônios de felicidade, dopamina, um monte de coisa boa. Pronto, o teu dia mudou, tua vida mudou. Então, você quer prosperar? Seja grato. Você quer ter uma vida lazarenta de ruim? Murmura. É uma escolha, é uma decisão. E assim, cara, ó. Não é o que acontece com você, é a decisão. Não é o que está acontecendo. Não tem nada a ver sobre o que está acontecendo. Isso que as pessoas têm que entender. Ah, mas você não sabe. Eu perdi a perna. Então, tem gente com câncer que vai morrer semana que vem. Você só não tem perna. Ah, mas você não sabe quanto é difícil. Não sei, porque eu tenho as 2 pernas, graças a Deus. Então, não sei como é mesmo. Mas podia ser pior. Podia estar sem as 2. Podia estar sem perna e braço. Não podia. A pessoa não consegue enxergar motivo para ser grata, entendeu? Uhum. Enquanto tem gente que não tem uma perna, mas tá dando graças a Deus, que tem saúde, que tem uma cognição, que enxerga, que ouve, tem gente que tem os 2 braços, as 2 pernas e tá reclamando por qualquer coisa, porque o café tá frio. Entendeu? E tá reclamando por uma coisa que ele pode mudar. Porque, cara, é arroz com feijão, 1 mais 1 é igual a 2, velho. 1 mais 1 é igual a 2. Se tá ruim, ou você muda, ou você não sai, tio. É simples. Ah, não sei o que é ruim. Ah, é? Então beleza. É ruim? É ruim. Mas é ruim porque é você, a autoanálise, é realmente ruim. Tá, você fez o seu melhor? Tá mudando? Você não tá satisfeito? Irmãozinho, livre-arbítrio. Quem que se colocou nessa situação? Na maioria das vezes foi você mesmo. Sim. Né? Na maioria das vezes. Eu tive... eu sempre tive dentro de casa um exemplo. Minha mãe sempre foi muito grata. Nossa, minha mãe sempre aquela mulher que... grata por nada, assim. Ou por tudo. Uhum. Né? Entenda como quiser. Então a gente sempre teve isso. Mas eu tive uma virada de chave grande no meu acidente, né? Porque... Cara, e falando disso, que a gente falou de Cristo indiretamente, agora vamos entrar no modo Cristo 100%, 1000% agora. Conta essa história do acidente, cara. E como é que foi? E conta esse milagre aí. 6 anos atrás, dia mais frio do ano, até então, eu tava em casa,
Na época eu não era casado ainda, a Aline era minha namorada. E ela morava em Cascavel e eu morava em Londrina. Uhum. Ela entrou no ônibus, falou, ó, tô pegando o ônibus pra ir pra aí. E eu falei, vou esperar ela chegar. Vou trabalhar, vou ficar aqui, vou esperar. Sentei com o computador no colo e fui acender uma lareira a álcool. Acendi, enfim, e fiquei trabalhando. Depois a lareira apagou, começou a esfriar e eu fui acender de novo, com a cabeça no trabalho. Cabeça no trabalho, fui acender lá, não vi, ainda não tinha apagado totalmente. Quando eu joguei o álcool, aquilo explodiu em mim, pegou fogo, minha roupa, rosto, enfim. E aí pegou fogo o apartamento, eu fiquei tentando combater o incêndio. Foi bem ruim. E aí eu fiquei em coma 10 dias. E teve mais um. Cara, desculpa antes do coma. Então, tipo assim, você jogou o álcool, explodiu, Veio em mim. veio em você, e aí, tipo, você tentou combater o fogo, tipo, não saiu do apartamento? Como é que foi isso? Como é que você conseguiu sair depois? Porque, tipo, o que eu sei de incêndio é que aos poucos você vai perdendo possibilidade de respirar oxigênio, você respira CO2 e apaga. Graças a Deus, cara, eu consegui sair do prédio sozinho. Então, eu primeiro apaguei o fogo do meu corpo, Uhum. e aí eu comecei a tentar apagar o fogo do apartamento, porque eu tinha vizinhos com criança, eu tinha medo de o fogo ir lá, né? Já era noite, as pessoas talvez estivessem dormindo, enfim. Então eu gritei pro prédio esvaziar, e eu fiquei tentando combater o fogo por um tempo. A hora que eu vi que tinha todo mundo saído, eu saí. E depois que eu saí, chamaram a ambulância, e depois eu entrei em estado de choque, ali não lembro mais de muita coisa. Uhum. E aí já fui entubado dentro da ambulância mesmo. Tava fechando, né? E aí foi uma jornada, eu fiquei com menos de 1% de chance de vida. É o jeito que eles falam assim, ó, não tem o que fazer, então eles falam, olha, não tem menos de 1% de chance de viver, né? Eu falava pra minha família. Então foi um milagre mesmo. E eu me lembro até hoje que eu sentia muita sede. Muita. Eu senti dor. Queimadura dói, né, gente? Você já queimou o dedinho, você sabe. Você imagina queimado mesmo, né? Queimei inteiro o rosto, assim, algumas outras partes do corpo. Então eu sentia dor. Mas o que eu mais sentia era sede. A sede era algo. E aí quando eu pedia água, eles não podiam me dar água, né? Nossa, aquilo pra mim era terrível. Até o momento que eu comecei a acreditar que eu não ia mais tomar água, eu nem pedia mais. Aí um dia eu não estava enxergando ainda, eu acho que por causa dos remédios, eu queimei um pouco do olho também. Eu só via vulto. E aí o enfermeiro falou: Ó, Guilherme, tá tudo bem contigo e tal. E eu resolvi pedir de novo. Falei: eu queria água. Aí ele: Nossa, tá bom. E ele abriu, eu ouvi ele abrindo a garrafinha de água assim, ó. Crac. E aí, só pra contextualizar, eu tava amarrado, pernas e braços amarrados. Então não podia nem me coçar, justamente para eu não botar a mão nas feridas, não tirar os acessos, enfim. Então eu ficava amarrado, aquilo era agoniante, assim, era algo terrível. Então eu tinha dor, coçava, e eu não podia nem me movimentar, né, achar uma posição, ficava amarrado. E aquela sede, e ele me deu aquela água. Ele colocou assim na minha boca, daí ele desamarrou uma mão, falou, ó, pega e toma. E aí eu tomei. Quando aquela água desceu assim, ó, na minha garganta, eu senti uma gratidão tão grande, mas tão grande, que eu falei em pensamento para Deus. Eu falei, Deus, você já pode me levar. Eu posso ir já, porque foi tão bom aquilo que foi como se tivesse valido a pena ter passado por tudo aquilo que eu passei, mas ter sobrevivido até ali só para tomar uma água. Aquele gole de água valeu a pena, tudo aquilo que eu estava passando. Foi tão bom que eu falei, nossa, Senhor, se você quiser, pode me levar. Mas se não quiser, não precisa, porque deixa eu viver mais. Então, aquela gratidão ali, aquele sentimento de gratidão é algo que eu nunca vou esquecer. Eu fui grato por tomar uma água, por um gole de água. Assim, o maior sentimento de gratidão que eu tive até hoje foi por um gole de água. Olha que louco. Eu ando de BMW, eu viajo para lugares incríveis, eu tenho uma esposa incrível, um filho incrível, eu tenho muita bênção. Aniversário dele hoje, né? É aniversário do meu filho hoje, do Máximos. Parabéns. Filho, te amo. O nome é forte, hein? É Máximos, né? Ele já nasceu com uma responsabilidade enorme. Então, eu tenho muita coisa incrível, muita, muita, muita. E o maior sentimento de gratidão que eu tive foi quando eu tomei um gole de água. Cara, que bizarro, né, cara? Tipo, como é que explica, tipo...
se tinha 1% de chance, o que aconteceu, o que os médicos falaram? Os médicos não têm explicação. Depois, se der para colocar, eu mando as fotos. Né? Põe aí, produção. Mas foi muito rápido. A minha recuperação foi algo muito incrível. Os médicos... o estado que eu estava, as pessoas não sobrevivem. Então, os médicos falaram isso para minha família. Depois falaram para mim, né? Quando eu retornei para o hospital depois para fazer um retorno lá. Situação que você estava, ninguém sobrevive. Isso é um milagre, você precisa agradecer a Deus. Eles falavam, né, isso. Então, por que Deus me escolheu? Tanto para eu sofrer um acidente, quanto para eu voltar, para eu não morrer. Deus tem um propósito nisso tudo. Qual é exatamente? Eu não sei. Eu não tenho certeza. Pode ser que seja estar agora aqui, seja parte disso, né? Compartilhando essa história, tocando alguém, né, com isso. Pode ser que seja colocar o Máximos no mundo e ele ser um agente de transformação. Enfim, né? O propósito de Deus a gente não conhece, a gente só vai obedecendo as coisas que ele vai mandando a gente fazer, né? Mas eu tive essa graça. Eu fui agraciado com isso e sem sequela, cara. Né? Eu tenho algumas manchas só. Cara, mas não, assim, quando eu soube disso, inclusive se vocês quiserem pesquisar, tem notícia disso. Tem notícia ainda, Tem notícia ainda na internet disso. O seu irmão me mostrou uma vez. Eu falei, cara, não é possível. Eu só mostrei a foto, não parece você. E assim, se eu falar assim, esse cara vai ter um rosto normal depois, eu não apostaria, cara. Até pessoas iam me ver no hospital, né? Então, pessoas que me conheciam e tinham amigos que trabalhavam no hospital falavam, né? Viu? Passa lá e vê como é que tá o meu amigo. E aí ele falava o que via, né? O que ele via? Alguém deformado, enfim. Então, o que chegava fora do hospital, se ele sobreviver, ele vai estar deformado, né? Porque se vocês verem as fotos, você não acredita mesmo que eu depois me curei tão rápido. E de fato, você vê uma foto minha, 15 dias depois, meu rosto estava limpinho. Tá aí, 15 dias depois. Eu tive que reaprender a andar, né? Porque eu fiquei muito tempo ali amarrado na cama e tal. Quanto tempo foi? Eu fiquei, eu acho que uns 14 dias na UTI, mais uns 3 ou 4 dias só no quarto e depois mais uns 15 dias em casa. Foi rápido, cara. Foi bem rápido. Quando eu fui sair da cama a primeira vez, eu não conseguia nem ficar de pé. Dava dois me segurar, não conseguia dar um passo. Eu não conseguia nem comer sozinho, assim, não conseguia trazer as coisas até a boca. Esse movimento eu tinha esquecido, então eu ficava assim, tentando procurar, assim, né? E aí eles, em 15 dias mais ou menos, você vai aprender a andar. Você vai estar andando. E eu, 15 dias? Você tá doido? 3 dias eu tava andando, Carlão. Sério? Teimoso, não. Eu ficava fazendo a fisioterapia ali, sem a fisioterapeuta saía, eu ficava fazendo o exercício na cama. Eu só não fui levantar sozinho no primeiro, segundo dia, porque eu fiquei com medo de cair, né? Mas eu ia fazendo meus exercícios e no terceiro dia eu tava andando, me segurando naquele negocinho lá, mas eu tava andando já. Foi rápido, bem rápido. Cara, isso é uma reflexão para vocês, galera. Assim, o interessante lá no clube também, a gente tá falando muito do clube porque o clube transforma bastante a gente. E tem outros, tem o Homem de Oração Católico, tem células das igrejas, enfim, tem outros lugares que a gente sempre tem testemunho, né? E cara, se você tá aqui escutando esse podcast e assistindo esse podcast, se você tem a oportunidade de respirar, andar, cara, comer, tem uma casa, casa quentinha. Ah, não é a casa do sonho, irmão, você tem uma casa, velho. Ah, no carro do sonho eu ando de Uber. Meu irmão, você anda de Uber. Ah, você anda de ônibus. Ah, você anda. Cara, se você tá aqui, de verdade, velho, agradece muito a Deus, porque alguns, e eu sou um deles, assim como você, não é uma história tão impactante assim, precisam da dor para entender que existe um propósito, e outros aprendem pelo amor. Seja sábio, aprenda com os testemunhos dos outros. Você não precisa passar pela dor para saber que você está passando, que você tem um propósito aqui. Você não precisa passar pela dor e pelo algo absurdo porque para saber que você é um cristão ou que você precisa fazer coisas boas. E aqui, quando a gente fala de ser cristão,
Cara, função do cristão é pregar o evangelho como Jesus falou. Eu não tô aqui para converter ninguém. Eu não tô aqui para salvar ninguém. Eu tô aqui para jogar semente. Nós estamos aqui para jogar semente. E a nossa função é falar os testemunhos. Mas, cara, a gente vai jogar semente. Se o terreno é rochoso, se ele é infértil, se ele é seco, se ele tem adubo ou não, isso é o livre-arbítrio. Mas a gente está aqui para jogar semente. E são esses testemunhos que fazem a gente refletir, cara. E obrigado de coração mesmo por ter compartilhado. Tipo, eu já tinha escutado a história de uma forma mais quebrada. Mas, cara, só pra você ter ideia, só de ter Cara, ser grato por ter descendo água, cara. É uma coisa que é comum, tá aqui na nossa frente. Quanta sede você passou, cara? Sede. E isso, a gente teve a oportunidade, nós dois somos legendários, e a gente teve a oportunidade por agradecer de um banho quente, uma cama confortável, uma comida boa, e você ignora no dia a dia. É o que você falou durante o podcast, cara. Só porque as graças, as bênçãos são constantes, e a gente diminui elas. E a gente não é grato. Cara, a gente teve que passar pela dor. Eu tenho certeza que você mudou a concepção depois do acidente. Com certeza. A gente teve que passar pela dor pra todo dia botar o joelhinho no chão. Deus, bom dia, Deus. Como o Márcio fala, obrigado, Pai, por a gente estar aqui, por a gente ter bons amigos, por a gente ter tempo, por a gente ter uma boa esposa, uma boa namorada, no meu caso, por você ter filho. Cara, quando a gente não pode ter filho? Por a gente ter uma comida, por ter um lugar para compartilhar, por ter um bom trabalho, por poder impactar a vida das pessoas, sabe? Cara, se você não consegue enxergar gratidão e honra nisso, desculpa, cara, você precisa passar pela dor. Inclusive, Carlão, eu falo o seguinte, ó. Que empresário nenhum deve contratar ingrato para trabalhar. Porque junto com o ingrato, junto com a ingratidão, tem um monte de comportamento ruim. Não cabe junto com a ingratidão, não cabe alguém que vai honrar o seu ambiente, que vai honrar o lugar que vai honrar onde tá pisando, que vai honrar o salário do mês. Não cabe, não anda junto as coisas, entendeu? Então, quando você percebe que aquela pessoa que tá ali é ingrata, e como é que você percebe isso? Numa conversa, como a gente tá tendo aqui, você vai ver se ela tá falando mal do lugar que ela trabalhou, se ela tá não assumindo responsabilidade, é tudo culpa dos outros, tudo culpa das circunstâncias. Uma pessoa dessa não tem gratidão. Ah, mas você está dizendo que não tem lugar ruim para trabalhar? Eu falei, não estou dizendo isso. É que a pessoa que ela é ingrata, ela não consegue enxergar a parte boa das coisas da vida. Ela só consegue falar mal dos outros, mal das coisas, só consegue murmurar. Gente que está murmurando, dentro da sua empresa, é gente que vai carregar um monte de outras coisas ruins para dentro. Ou seja, ela vai levar o estado interno de sofrimento para dentro do teu negócio. A murmuração, a reclamação, a falta de honra. Não contrate ingratos para trabalhar. Contrate gente grata para trabalhar. A parte técnica, né, a gente ensina. O que a gente não ensina são, de fato, as virtudes. Você pode até pregar valores, etc. Mas se a pessoa vem carregada com isso aí, bicho, não é tua função botar alguém para dentro do teu sistema dessa maneira. Que não né? quer estar no sistema, que não que concorda, quer, que não concorda com o sistema. Porque, viu, outra coisa, né, Carlão? Ser grato pelo pouco, pelo pequeno, não é você se conformar. Não tem nada a ver com isso. É você ser grato porque você ainda não tem seu carro, você tá andando de Uber. Seja grato por estar vivo, por estar respirando, por ter a grana para pagar o seu Uber, mas almeje ter o carro dos seus sonhos, ter a casa dos seus sonhos. Poxa, seja grato pelo cantinho que você tá, pelo cantinho que você tá morando, o lugarzinho que você tá ali, mas almeja algo melhor para tua vida, para a vida da sua família. Não tem nada a ver o conformismo, não é sobre conformismo. Humildade não é conformismo. Não. É você ser humilde e você grato não quer dizer que você não possa ser ambicioso. Que isso vem de contraponto, não é a mesma coisa ganância de ambição. Se a ambição, eu quero ter aquilo, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero estar confortável, mas eu não estou colocando meus princípios, que é a ganância, falando mais alto, em cima daquilo, ou assumindo risco desnecessário. Então, assim, você pode ser humilde e ambicioso.
Você não precisa ser ganancioso. Então, assim, cara, a galera tem que desmembrar isso. Não é porque você é cristão que você tem que viver andando descalço, não. Pô, é sobre o que você tem, agradecer e mirar no que você quer pra sua vida, cara. E tá tudo certo, sabe por quê? Porque se você já pensa em algo melhor pra sua família, você tá cumprindo o seu propósito. Se você tá lutando e você tá crescendo, você é exemplo pra outra pessoa, cara. Eu falei isso porque antes no back-office aqui, e eu curto o seu estilo de liderança e o posicionamento. Mas eu só curto porque eu te conheço. E eu só te conheço porque você fez algo atrás pra chegar agora, pra ser o Guilherme Uber. Talvez se o Guilherme Uber não tivesse feito o que ele fez, tivesse crescido, eu não conheceria ele. E eu não teria, tipo, uma inspiração sobre posicionamento. Você entendeu? Que no fim das contas, você prosperou e existem pessoas que vão olhar para a sua prosperidade. Pô, cara, é isso que eu vou aprender. E existem pessoas que vão falar assim, pô, o cara é metido. Cara, hoje mesmo na academia, né? Hoje eu tava treinando, aí um cara falou assim, ô, você é o cara que dá treinamento de empresário e tal? Ah, sou. Ah, que eu te sigo lá. Falei, pô, que bacana, cara. E você tá curtindo o conteúdo? Não, tô curtindo. Eu falei, você tem algum feedback de melhoria? O que eu poderia fazer que melhoraria pra você? Aí ele falou, caramba, hein, velho? Que humildade, hein? Pô, eu falei, poxa, cara, não, é porque o que sustenta o meu negócio é o público, né? Uhum. Enfim, eu preciso entender se tá legal, se vocês querem ouvir alguma coisa diferente. E aí o cara ficou impressionado ali, né, com aquilo. E pô, eu não tava fazendo aquilo para que ele se impressionasse com a minha humildade. Aquilo ali sou eu, né? Então, você vai me olhar na rua ali, eu tenho essa cara meio fechada, meio expressivo, né? Um amigo meu fala que eu sou carudo, a cara meio expressiva, né? Eu não sou tão acessível quanto meu irmão, por exemplo. Meu irmão é mais abertão, mais acessível, né? Mas isso é diferente de ser humilde. Cara, eu sou mais fechado, mas não deixo de ser humilde por causa disso, né? Então, e digo mais ainda, né, cara? Não é todo mundo que eu quero ouvir. Então, várias vezes eu já falei, não quero sua opinião. Não quero mesmo. Porque não é a opinião de todo mundo que me deixa humilde. Ah, não, você é humilde, você tem que ouvir a opinião de todo mundo. Não tem que não. Ô, bicho, você é um quebrado e quer me dar opinião sobre finança. Vá merda, cara. Não vou perder meu tempo contigo. Cara, você não é um líder, você nunca liderou ninguém e você quer me dar opinião sobre liderança? Cara, vai te catar. Não quero ouvir sua opinião. Pra mim, a sua opinião não importa nem um pouco. E eu falo isso pra seguidor direto. Aliás, seguidor não, né? A pessoa não me segue, não conhece o meu trabalho e vem e quer dar um feedback. E aí, que na verdade não é um feedback, né? Ela quer criticar, ela quer vomitar o que ela pensa ali. E eu não dou atenção pra ela ou discordo. Ah, você não é humilde, porque você... Peraí, pra ser humilde, eu tenho que concordar com aquilo que você, que não entende nada do que você tá falando, vem me dizer. Peraí, você é meu cliente. Opa, eu vou te ouvir, por quê? Porque você tá tendo contato com o que eu tô apresentando, então você tem propriedade pra me dar um feedback. Você é meu seguidor, tá ali me seguindo. Você tem propriedade pra me dar um feedback. Agora, ô meu, peraí, velho. Você. Não sou feio, não, tá, Carlão? Você é gordo e quer me ensinar a treinar. Ô, bicho. Não, cara. Por favor. Não, por favor. Me dá feedback de outra coisa. Aquilo que você sabe. Me dá opinião sobre aquilo. Eu vou ouvir você. Ser humilde não é você ouvir a opinião de todo mundo. O teu tio que tá quebrado, que acha que sabe tudo sobre finanças, não ouça a opinião dele. Fala, tio, eu não quero ouvir a sua opinião sobre dinheiro, porque vai contaminar a minha mente e daqui a pouco eu tô fazendo caca igual você, entendeu? É meio sobre isso mesmo, cara. Entendi. E Gui, cara, fala sobre pra gente entrar nos finalmente do podcast aí, sobre o alavancador, o seu método. Conta aí pra nós de como é que funciona. Legal. Fala do seu trabalho aí pro pessoal. O método alavancador, eu chamo ele de 5 poderes da alavancagem. Uhum. O que são esses 5 poderes? Para quem está ouvindo, pode ler como pilar também. É que eu gosto dessa nomenclatura poder. Uhum. Porque, de fato, é um poder que você cria. Quando você desenvolve uma habilidade, quando você desenvolve um conjunto de habilidades, você pode falar que você tem um poder a mais que você não tinha, né? Então, eu acho que
a pessoa, para ser bom líder, empresário, líder, gestor, ele precisa ter poder pessoal, você saber se empoderar, você saber mudar o teu estado emocional, você saber mudar o estado emocional dos outros. Isso é importante para que você seja um bom gestor, um líder. Esse é um dos poderes. Você precisa ter poder de execução, ou seja, pegar o plano e saber colocar ele em prática, saber ele virar realidade, né? Você precisa ter poder do mentor, saber ensinar as pessoas, saber acompanhar as pessoas, saber mentorar as pessoas. Porque uma coisa é você ser um bom executor da operação. Outra coisa é agora você, como líder, saber fazer os outros fazerem. Lembra que a gente falou que o empresário, o líder, ele tem que saber colocar as pessoas certas, nas cadeiras certas e acompanhar os resultados delas, evoluir elas, treinar elas? Esse é o poder do mentor. Se você não tiver isso, você não é um bom líder. Você é um bom operacional. Que a maioria das pessoas que estão no cargo de liderança, um dia foram operacional, chegaram no cargo de liderança muitas vezes de paraquedas. A empresa te honra, gosta de você, você dá um resultado na operação, mas você não treinou para ser líder gestor. Você precisa desenvolver esse poder do mentor. Vendas, acontece muito, o cara é um bom vendedor, põe ele como supervisor, pronto, ele não sabe. Engenharia também, cara. O cara é bom engenheiro e põe ele como coordenador. Não sabe, né? Que é o lance do cara que é bom marceneiro, e aí ele pega e quer montar marcenaria. São coisas diferentes. O cara que é bom treinador, o cara é bom. Ele monta a empresa, escola de treinamento. É diferente, entendeu? Ele tem que desenvolver esse poder aqui, ó, poder de mentorar as pessoas. Ele tem que ter um poder de criatividade. O líder tem que criar, cara, opções, criar caminhos. Tem que saber chamar o time, botar dentro numa mesa, fazer um brainstorming, sair dali com algo novo. Melhoria contínua, melhorar um produto, melhorar um processo. Ele tem que criar esse ambiente de criatividade dentro das pessoas. E um líder tem que ter o quinto poder, que é o poder de antecipação, mitigar riscos, se antecipar mudanças de mercado, tecnologias, etc. Pessoal, que movimentos que estão tendo aí que a gente precisa se antecipar? Com esses 5 poderes, você se torna um líder, um gestor completo. Como é que surgiu esses poderes? Dentro da nossa empresa, a gente foi vendo que muitas coisas precisam ser melhoradas. E a gente veio trazendo treinamento. Eu fui treinar fora, fui buscar cursos, fui buscar formações. E a gente trouxe também consultorias para dentro da empresa. A gente não criou nada do zero, Carlão. A gente trouxe conhecimento através de consultoria, de gente, na multidão de conselhos, há sabedoria. Provérbios 14, né? 12 ou é 12, 14, não lembro. Então assim, ó, só que é na multidão dos conselhos certos. Por isso que você não tem que ouvir o conselho do cara que não construiu nada na vida e ele quer te aconselhar. Não ouça. Não ouça. Na multidão de bons conselhos, há sabedoria. E esses conselhos, não é só você dar um conselho. É um curso, é um treinamento, é uma consultoria. A gente sempre trouxe muita coisa para dentro da empresa. E eu comecei a olhar essas coisas, juntar as peças, uma consultoria aqui, outra ali, outra ali. E aí eu juntei isso e, lógico, dei meu toque pessoal. Né? Trouxe o seu estilo, o né? meu estilo, né? A ferramenta que... Exato, espartano. É um estilo um pouco mais bruto aí, mas que até hoje funcionou. E aí, óbvio, algumas ferramentas que, poxa, isso aqui tá meio complicado, deixa eu simplificar. Te falei agora do OKR, né? Então eu não faço o OKR, o objetivo, eu faço a meta. Aprendi isso também com outras pessoas e fui juntando peça, melhorando as ferramentas, a forma de escrever isso aí. E boa, entendeu? E aí virou os 5 poderes. O que eu faço com os 5 poderes? Implemento isso em outras empresas para que elas tenham mais resultados e que as operações sejam mais leves. Esse é o meu trabalho. É fazer com que as operações fluam de uma forma menos truncada, de uma forma mais leve e que o resultado da empresa seja maior. Então, a empresa, geralmente, ela tem travas operacionais, não está acontecendo, a gente precisa destravar isso aí, e também tem lucro escondido. Em várias partes da empresa, a gente tem que achar esse lucro aí. Torneiras abertas. Torneira aberta. Coisa que deixa de entrar, dinheiro que devia estar entrando e não está entrando. Dinheiro que está na mesa que não pega. Departamento que o cara nem sabe o que está fazendo ali. Ele está ali todos os dias, vai ali, fica obedecendo ordem, mas ele não tem um pensamento estratégico, não está olhando para o resultado. Eu faço toda a empresa olhar para o resultado do negócio. Cara, enfim, é isso que a gente faz dentro das empresas. Dá muito bom e eu
sou apaixonado por fazer isso. Não, que legal, cara. E você, os seus números, mais uma vez, quanto a resultados no argumentos. Gui, fala em suas redes sociais, os produtos e soluções que estão disponíveis, seja Instagram, se as redes são, fala aí pra gente, pras câmeras, para fazer seu brand aí em relação dos seus produtos e portfólios que tá acontecendo. Manda ver aí, cara. Vamos lá. Então, para quem quer me seguir, é o Guilherme Uber, com H, é o meu Instagram. A maior contribuição de conteúdo que eu tenho é através do Instagram mesmo, né? É por ali que chegam a maioria dos meus clientes, então você pode mandar o inbox se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, enfim, através do Instagram. A gente também tem alguns conteúdos sendo publicados em YouTube, mas é pouca coisa. A maior contribuição que eu tenho para vocês hoje, através da internet, é pelo Instagram. Ali, você chamando a gente no inbox, nosso time vai entender se a tua empresa hoje ela precisa de um treinamento, de um workshop de 2 horas, de 3 horas, ou se ela precisa de um programa de implementação, por exemplo, de 6 meses, de 1 ano, que é onde eu mais trabalho. Legal, via o contato ali no Instagram. Via contato ali no Instagram, alguém vai te dar um formulário para preencher. Volta o formulário E a gente vai entender se você faz parte do nosso avatar, do cliente que a gente trabalha. A gente não trabalha com todo mundo, a gente trabalha com um perfil de empresas. Você preenchendo o formulário, a gente entende isso. Se você for um perfil de empresas que a gente trabalha, a gente vai te oferecer o produto certo. E aí, se der match, aí a gente vai trabalhar junto. Legal. Se não, dentro do Instagram tem conteúdo todos os dias ali. Todo dia. Legal. Cara, Gui, eu gostaria de falar pro pessoal que está assistindo que o nosso podcast foi extremamente construtivo, cara. E eu sou muito grato e honro muito você ter despendido o seu tempo de derramar a vida de todo mundo aqui no canal. Tipo, de verdade mesmo, cara. Tipo, eu sou muito grato. Eu sempre digo que isso aqui é prancheta gourmet, tá? Eu sempre faço as anotações, inclusive eu vou trocar ideia com o pessoal da Anômalo pra gente criar um resumo, um conteúdo aí sobre as nossas anotações, os insights dos podcasts. O do Luciano foi uma folha igual essa também. E, cara, de verdade mesmo, cara, assim, eu tenho certeza que você vai conseguir impactar muita gente com esse podcast, tá? Porque, tipo, eu na posição de aluno, esse podcast eu me ponho na posição de aluno. Eu sou um host e aluno dos convidados. Eu anotei e reforcei muita coisa. Tem coisa que, cara, é 90% Ting, sabe? Tipo, de primeira e tal, e tem 10%. Beleza. Tenta ali, tá, esse ponto é relevante, vamos questionar, vamos talvez mudar o jeito pro meu jeito Carlos, pro jeito Carlão de ser, de se estruturar. E, gente, se você tá assistindo esse podcast, se fez sentido pra você, tanto no lado do amor, que cara, nossa, explodiu cabeça, tenho vários insights, várias informações, ou no lado da dor, que doeu, cara, assiste de novo, faz anotação, porque não é só escutar, é escutar com atenção, anotar, revisar, reconstruir e aplicar. É sobre isso. E se por um acaso você sabe que algum amigo seu precisa desse podcast, se algum líder, algum dono de empresa ou algum colaborador mesmo precisa desse podcast, cara, direciona. Porque o propósito desse podcast, cara, não é um modelo de negócio aqui. Isso aqui é propósito. Eu tô conversando com o pessoal, os caras estão me dando várias ideias e pode ser que no futuro vai virar um modelo. Mas o propósito do podcast, desse momento, é transbordar na vida das pessoas. Desde o do estagiário, porque eu fiz pergunta de estagiário, do cara que tá mandando bem, do cara que não tá mandando bem, do cara que é um dono de empresa que tá mandando bem, que não tá mandando bem, um gestor, um profissional liberal que tá nos dois casos. O intuito desse podcast foi arrancar o máximo de informação possível nesse tempo que eu não sei quanto foi, porque para mim foi 10 minutos. Foi muito bom estar aqui. Eu me senti muito feliz de estar aprendendo com você e que a gente consiga construir, cara. Eu rezo e peço para Deus que tragam convidados assim como você, como o Luciano, que vieram aqui e que me impactaram de forma diferente e tenho certeza que vai impactar a vida da galera. Cara, coração, muito obrigado. Cara. Obrigado, irmão. Obrigado eu pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. A gente fica dividido muitas vezes, né? Você recebe um convite, no dia do aniversário do teu filho você fala, caramba, mas também não tem como
Poxa, é chamado de Deus. Eu digo que quando é chamado, você não resiste, né? Então, beleza. Agora eu vou lá, fico com ele, curto ele um pouquinho, né? E faz parte. Então, eu tenho pedido, sabe, Carlão, cada dia mais para Deus me colocar para Deus me usar. Eu tenho falado tanto isso, fui orar junto com a Dalva. Ah, Você nossa, conheceu dona a Dalva? Dalva, cara. Nossa, mano, que mulher Eu fui orar com ela, pedir pro Luciano orar para isso, porque eu tenho pedido para Deus, me coloca em lugares onde eu vou trabalhar pelo reino, né? E isso tem acontecido. Até indicar um livro aí pra galera. Dica, por favor, cara. Chama Negócios Ilimitados. Eu não lembro o nome do autor agora, Gunnar alguma coisa. J. Gunnar alguma coisa. Negócios Ilimitados. Esse autor conta diversas histórias de como Deus operou nos negócios dele e como Deus ajudou ele como Deus guiou ele a operar nos negócios de outras pessoas também. E eu tô fascinado, eu já li um pouquinho mais da metade desse livro, que eu peguei emprestado do meu irmão. O Luciano me indicou, o Luciano Catarinhoc falou, leia esse livro, que aquilo que você me pediu tá nesse livro. Olha como Deus dá as respostas, né? Eu comentei isso com o Luciano tava lendo o livro, me indicou, e eu falei, cara, puxa, você tá lendo, né? Não vai me emprestar? Ele falou, mas eu acho que teu irmão tem, e o meu irmão tava com o livro lá, e eu não tava usando. E eu peguei o livro para ler. E aquilo tá me impactando muito, as histórias, sabe? Eu tenho falado, Deus, me leva para lugares onde eu consiga, através da sua palavra e através do meu conhecimento como gestor, transformar, ser um agente de transformação para outros negócios, outras empresas, enfim, e tá dando certo, tô aqui, né? Amém, cara. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Muito de verdade. Obrigado aí, galera que tá aí também até agora, né? O pessoal tá no back-office aqui, assistindo, fazendo as anotações, trabalhando. E, cara, eu gostaria de falar que a casa tá aberta. Sabe aqueles participantes, né? Os convidados do podcast que vêm mais de uma vez? A gente tem pano pra manga. Eu sei que meu tempo estourou, que a galera já fez assim aqui. Pessoal, se for ficar grande podcast, assista parcelado, pelo menos. Tem como fazer isso. Mas, cara, muito obrigado. De coração mesmo. Tipo, eu sou muito grato. Porque, assim, gente, ó... deixa abaixo... A expressão é deixa abaixo desculpas verdadeiras. Porque o Luciano ensina pra gente isso. Cara, você dá desculpas verdadeiras. Porque, mano, assim como você teve hoje o aniversário do seu filho, mano, eu tô com febre. Olha aí. Tô com febre. Eu tinha marcado um podcast com você sobre a palavra e eu dei o meu máximo, o meu 100% aqui. E se eu me fraquejasse, pelo propósito, porque, cara, querendo ou não, indiretamente, as coisas tendem a dar ruim quando é algo de Deus, né? Então você tende a ter resistência. E eu tô aqui, cara, e eu não me arrependo nada, mano. Não, nem parece que você tá com febre, rapaz. Mandou bem pra caramba. E, cara, tipo assim, gente, esqueçam a última mensagem. Não dê margem para desculpas verdadeiras. Se combinou, vai. Se é algo de Deus, vai. Porque sempre é uma coisa boa, sempre você vai ter resistência. Enfim, pessoal, Gui, mais uma vez, obrigado. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Quem chegou até aqui, deixa um joinha aí no canal para eu saber que vocês ficaram até o final. Cara, mandem sugestões de informações, mandem dúvidas, porque eu e o Gui, a gente vai conseguir responder vocês. Em algum momento a gente vai fazer... Pode ser que a gente faça um conteúdo aqui fora podcast, só uma aula sobre o assunto. A gente agradece muito. E, mais uma vez, se inscreva aqui no canal, dê um like no sininho e compartilhe, gente. Porque tem alguém que você conhece que precisa dessa mensagem. E a gente está aqui, ó, um com o aniversário do filho, o outro com febre, dando o nosso máximo em nome de um propósito para derramar na sua vida. Então, a gente fica por aqui e até a próxima.